Muito boa noite, queridos ouvintes. Está no ar mais um Planeta Futebol pela TV Mídia Soccer. Você está na companhia de Elias Falas, o gordão da Mídia Soccer na apresentação, e comentários dele, o mito, o gordinho da Mídia Soccer, Gabriel Pazini. Muito boa noite, Pazini. Conta aí se a tua paçoca tá firme hoje, rapaz. Tá firme, Elias. Uma boa noite para você, boa noite para os fãs da TV Mídia Soccer ligados com a gente a mais um Planeta Futebol. Lembrando que você, fã, pode participar da nossa programação através do Facebook, facebook.com/mediasoccer, também pelo Twitter, twitter.com/mediasoccer. Mr. Gabriel Pazini, ou Maravilha Pazini, seus comentários para o início, né, seu destaque inicial do programa de hoje. Sim, senhor, Mr. Elias Falas. Vamos lá com o destaque inicial. O destaque inicial, meu, Elias, vai para o Campeonato Carioca, rapaz. Não vai rolar aquela várzea que ia acontecer com o Cariocão 2013, né? Para quem não tá lembrado, o Campeonato Carioca do ano que vem, a Federação Carioca de Futebol, Federação do Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, estava querendo mudar o Campeonato Carioca, privilegiando a melhor pontuação, distorcendo um pouco a fórmula do campeonato, ou seja, teria mais um turno, o vencedor da Taça Guanabara não iria direto para a final, ele ia ir para a semifinal do campeonato, por conta desse novo turno que ia ser criado no Campeonato Carioca, e além disso, quem ganhar os dois iniciais que vai direto para a final do campeonato, ou seja, a final teria 2 jogos também, como só que teríamos mais um turno, uma semifinal antes, ou seja, seria uma verdadeira várzea, algo bem semelhante ao que foi o Campeonato Catarinense no começo desse ano, ou seja, o calendário que já não a gente sabe o problema que é o calendário do futebol brasileiro, ia ser ainda pior nessa situação do Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca ia durar ainda mais tempo do que já dura, ia ser ainda maior, ia complicar bastante aí para muitos clubes, principalmente os 4 grandes do futebol carioca. Só que essa decisão foi vetada pelos 4 clubes grandes. Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense vetaram essa fórmula de disputa, e os clubes pequenos que estavam do lado dessa decisão da FERJ de mudar a fórmula do campeonato acabaram acatando a decisão dos 4 clubes grandes do Rio de Janeiro. Por conta disso, o Campeonato Carioca vai continuar sendo da forma que vai continuar sendo aí na base da Taça Guanabara, da Taça Rio, com a final depois. É a fórmula tradicional do Campeonato Carioca, que eu acho a melhor ser disputada também. E, além disso, nessa decisão que foi feita pelos 4 clubes, acatada pelos clubes menores e que a FERJ acatou também, tanto é que nem teve uma votação maior depois, já foi decidido isso, não haverá votação nem nada, a FERJ já organizou os grupos da Taça Guanabara, do próximo Campeonato Carioca. No grupo A, Botafogo, Vasco, Volta Redonda, Friburguense, Nova Iguaçu, Madureira, Olaria e o Quissamã. No grupo B, Flamengo, Fluminense, Audax, Bangu, o tradicionalíssimo Bangu, Macaé, Duque de Caxias, Resende e o Boa Vista, Elias. Maravilha, Pazini. Continuando no assunto do Brasil, só que não do Campeonato Carioca, vamos para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, onde tivemos a 34ª rodada, começando com o jogo mais importante que praticamente definiu um novo campeão brasileiro, Gabriel Pazini. São Paulo e Fluminense ficaram no 1-1, para variar com gols dos superartilheiros da equipe tricolor, né? Da equipe tricolor paulista, o Luiz Fabiano marcou, e do tricolor carioca, o Fred decidiu. Pois é, Elias, essa partida que não foi um jogo bom tecnicamente, foi um jogo até que decepcionou, mas que foi uma partida muito movimentada. As duas equipes marcando muito forte, principalmente no meio de campo, congestionando um pouco as chances, e as duas equipes conseguiam chegar mais na base ali de um contra-ataque rápido, jogadas de velocidade pelas laterais, Fluminense principalmente com o Wellington Nem, e a equipe do São Paulo chegando bastante com o Lucas, ora ali com algum lançamento ou outro, do Jadson, que assim como o Lucas fez uma boa partida, mas no final cansou e caiu muito de produção. E o interessante, né, um jogo que era
tão marcado, tão pegado como foi São Paulo e Fluminense, com poucos erros e as principais chances saindo mais dos contra-ataques, não dava para esperar outra coisa, né? Ou os gols sairiam em falhas individuais, ou os gols sairiam ali numa jogada individual do Lucas, do Luiz Fabiano, do Fred, do Thiago Neves, do Elton Nem, sairia de algum jogador acima da média. Aconteceu a primeira opção, os gols saíram em falhas, os dois, de dois zagueiros que vem fazendo um belo campeonato brasileiro, o Gum pelo Fluminense e o Rafael Tolói pela equipe de São Paulo, e saíram dos pés dos principais atacantes, os artilheiros do Campeonato Brasileiro, o Fred que é o artilheiro, o Luiz Fabiano que é o vice-artilheiro. São Paulo abriu o marcador com o Luiz Fabiano, depois o Fluminense conseguiu um empate com o Fred. O resultado foi justo, o empate era foi o mais condizente com o que foi o jogo entre São Paulo e Fluminense. Um empate bom para o Fluminense, o time abre 9 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro, já pode ser campeão na próxima rodada, num jogo que vai ser muito interessante. Palmeiras e Fluminense, essa partida do próximo fim de semana do Brasileirão, Elias, pode decretar tanto o título do Fluminense quanto o rebaixamento do Palmeiras, ou seja, é um jogo interessantíssimo que vale muito na próxima rodada do Brasileirão, e não dá para perder esse grande jogo que vai ser entre o Verdão e o Tricolor. Para o São Paulo, o empate não muda muita coisa. São Paulo continua no 4º lugar, na zona pré-Libertadores, e vai aí conseguindo ficar cada vez mais próximo de conquistar essa sua vaga e confirmar essa vaga na Libertadores. São Paulo que faz um retorno muito bom, lembrando que esse jogo também foi o jogo entre os dois melhores times do retorno do Campeonato Brasileiro. Maravilha, Gabriel Pazini. Agora no segundo jogo mais importante da rodada, que também praticamente definiu o campeão desse ano, o Coritiba bateu o Atlético Mineiro por 1-0 com um gol de pênalti marcado pelo David. E essa partida foi marcada também pelas atuações das defesas, né? Porque o que tiveram de trabalho pelo lado do Atlético Mineiro, o Hever e o Leonardo Silva, e pelo lado do Coritiba, o Lucas Claro e o Escudeiro, rapaz do céu, foi um bombardeio, principalmente pelo lado do Lucas Claro, né? O Ronaldinho, o Bernardo e o Jô deram uma trabalheira para o defensor Coxa Branca, mas ele cumpriu as expectativas, fez uma partidaça, ele não perdeu uma bola no jogo. No meu ver, não sei se vai concordar comigo, foi o melhor jogador em campo. Só o David, apesar do gol, deixou um pouco a desejar, não teve a movimentação desejada, até porque tem uma preguiça nesse cara, ele só marcou o gol porque foi de pênalti, porque se não fosse de pênalti ele não faria nada. Rafinha, pelo lado do Coritiba, fez uma excelente partida também, fora o famoso chute vesgo ali, né, no final do primeiro tempo, que ele poderia ter aumentado o placar e não aumentou. E também outro destaque na partida foi o goleiro Vanderlei, né, que salvou a equipe do Coritiba com lances do Jô, do Leonardo e do Bernardo. Agora o destaque negativo da partida, Pazini, vai pro Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho, nós sabemos do potencial que ele tem, e ele não fez nada no jogo, né? Bom, ele não fez nada porque o Lucas Claro estava ali como um carrapato nas costas dele, o volante o William também, o Gil também. Então o Ronaldinho não teve uma movimentação desejada, não jogou como pôde, né? Como a gente sabe que ele pode jogar, porque tinha ali um verdadeiro paredão ali, encostado no cangote, né? Dando aquela famosa cheiradinha no cangote do Ronaldinho Gaúcho. Com você, Gabriel Pazini. Foi bem isso mesmo, né, Elias? O Ronaldinho, de fato, não fez um grande jogo, né? O time do Atlético teve alguns problemas aí ao longo dessa partida. A equipe do Galo foi com um sistema de jogo diferente. Ao invés do 4-2-3-1 natural do time, no qual o Ronaldinho joga pelo meio, mas caindo pela esquerda, fazendo ali uma dobradinha com o Bernard, hoje o time do Atlético entrou no 4-3-2-1, com o Bernard e o Ronaldinho mais avançados, e aí aquela linha de 3 defensores, né? Eu não concordei com o Cuca ter armado o time dessa maneira. Tudo bem, o Guilherme não passava por um grande momento, Neto Berola também, o Guilherme, aliás, não passa por uma grande fase, o Neto Berola também não tem condições de atuar durante uma partida inteira, mas já que entrou com o Serginho no meio, poderia ter entrado com o Serginho aberto, fazendo a linha de 3 armadores. Colocaria o Serginho ali pela direita, no lugar onde tem atuado o Guilherme, Ronaldinho centralizado e o Bernard aberto pela esquerda. Teria sido uma melhor opção, porque não mudaria também o esquema tático do Atlético, coisa que o Atlético sentiu o jogo inteiro. O Galo hoje foi um time desorganizado dentro de campo, ao contrário do que tem sido ao longo de todo o Brasileirão. E aí, com isso, o meio de campo se perdeu um pouco. Ronaldinho foi um desses jogadores que se perdeu, e também pela marcação belíssima feita pela equipe do Coritiba, principalmente o Lucas Claro, né, que de fato fez uma partida muito boa. Apesar ali de 1, 2 falhas ao longo do jogo, ele fez uma partida muito boa, uma partidaça,
conseguiu ajudar bastante, foi um dos principais nomes, inclusive, ao lado do Vanderlei, outro que fez uma bela partida, responsáveis pelo empate, pela vitória da equipe do Coxa na partida de hoje. O Vanderlei que fechou o gol, né, Elias? O Atlético não chegou muito ali ao longo da partida, mas no final do segundo tempo fez uma blitz mais na base da raça e o Vanderlei conseguiu ali, principalmente no chute a queima-roupa do Guilherme, fazer uma defesa sensacional. A vitória do Curitiba foi merecida, porque o time jogou melhor do que o Atlético. Além de estar mais organizado, também teve atuações individuais melhores. O Lincoln fez uma partida muito boa, o David deixou um pouco a desejar, é verdade, principalmente em comparação aos seus últimos jogos, mas também teve uma atuação boa. E além disso, a defesa do Fluminense no geral e o Vanderlei, do Curitiba, perdão, no geral, e o Vanderlei fizeram também um jogo muito bom. Curitiba mereceu essa vitória por 1-0, vitória que acaba de vez com aquele fantasma que ainda persistiu um pouquinho do rebaixamento. O time vai a 45 pontos e está tranquilo aí, já pensa no ano que vem. Quanto ao Atlético, uma derrota que mostra a má fase do time. O Atlético nos últimos 5 jogos só venceu 2 jogos seguidos sem vitória, 64 pontos a 9 do Fluminense e honestamente esquece. Fluminense, como eu disse na análise de Fluminense São Paulo, pode ser considerado já o campeão brasileiro. 4 rodadas para acabar o campeonato. Fluminense já pode ser campeão na próxima rodada e não precisa arriscar também. É um time que nas rodadas que faltam pode jogar para empatar, por exemplo, que consegue o título do Campeonato Brasileiro. Fluminense, para mim, já é o virtual campeão. É muito complicado que perca esse caneco, embora o Atlético ainda tenha chances matemáticas, Elias. E outra situação também do Atlético, mais uma vez tendo uma situação que teve também no meio de semana contra a equipe do Flamengo. A equipe do Atlético Mineiro, quando o jogo aperta e quando a fase não é boa, o Atlético desespera-se muito rápido. Hoje contra o Curitiba, foi mais uma vez assim. O Atlético desesperou-se muito, assim como foi contra o Flamengo no meio de semana. Contra o Flamengo no meio de semana, muita bola aérea, muita bola lançada, erros de passe. Hoje contra a equipe do Curitiba, mais uma vez, muito lançamento direto, bola para a área quando não era a jogada melhor a se fazer, erros de passe demais. O Atlético errou quase 50 passes ao longo da partida. E a vitória do Curitiba, como disse, com tudo isso, é mais do que merecida. E só para finalizar, Elias, para muita gente ainda que reclama, falando que o Fluminense é o líder do Campeonato Brasileiro, vai ser o campeão, mas foi beneficiado, tá aí, né? O Fluminense é, por essas e outras, que lidera o Campeonato Brasileiro. Manteve no retorno a campanha belíssima que fez no primeiro turno. Tem ao lado do São Paulo a melhor campanha do segundo turno, foi o segundo melhor time no primeiro turno, tem um dos melhores elencos do campeonato. Para mim, ao lado do Internacional, é o melhor elenco do Brasil. O time não cai de produção ao longo do Campeonato Brasileiro. Tem um time muito forte que sabe jogar hoje contra o São Paulo no contra-ataque, mas que também sabe jogar com a bola, como foi em algumas outras partidas, contra o Botafogo, principalmente, é um grande exemplo disso. E é um time que sabe jogar bonito e sabe jogar de forma copeira também. Então o Fluminense mais que merece estar lá na frente, e os erros de arbitragem, aquilo que a gente já citou outras vezes. Todos os times são prejudicados e beneficiados no Campeonato Brasileiro. O Fluminense merece estar lá na frente, também foi prejudicado ao longo desse campeonato. E o próprio Atlético, por exemplo, no meio de semana contra o Flamengo, Elias, a se destacar, teria vencido o jogo se aquela falta do Ronaldinho por um capricho não tivesse batido na trave. E aquela falta, todo mundo viu a bola entrando na gaveta, acabou batendo na junção da trave ali com a gaveta do gol do Estádio Independência. Aquela falta, o Ronaldinho se atirou no jogador do Flamengo e o árbitro foi na dele e assinalou a falta, né? Ou seja, o Atlético poderia ter conquistado pontos, como já conquistou ao longo do campeonato, como todos os times já conquistaram no campeonato, sendo beneficiado. Então acho que não é desculpa para isso. O Fluminense merece esse virtual título do Campeonato Brasileiro que vai conquistando. E o Atlético merece todos os aplausos pela belíssima campanha que fez e vai fazer nesse Campeonato Brasileiro. O objetivo agora passa a ser conseguir manter essa segunda posição, que dá a vaga direta na Libertadores. O Atlético não pode cair de produção e ficar com a terceira vaga. O Grêmio está só um pontinho atrás, porque aí vai para a pré-Libertadores, o que não é interessante, porque é um jogo complicado. Às vezes o time pode ocorrer o que ocorreu com o Corinthians contra o Tolima, e também porque é um jogo a menos e mais tempo de descanso no começo da temporada, que é sempre muito complicado, assim como o final. Maravilha, Pazinho. Só lembrando aos nossos ouvintes que o Coritiba, com a vitória, livrou-se 100% do rebaixamento, não tem mais chance
alguma de cair. O torcedor do Coxa Branca pode ficar tranquilo. Mas agora quem tem chance de cair, e é altíssima, mas é a equipe do Palmeiras. O Palmeiras ficou em 2-2 com o Botafogo, jogando praticamente em casa, né? Digamos assim, que foi o jogo em casa do Palmeiras, jogando em Araraquara, lá no interior de São Paulo. E detalhe, né, Pazinho? O Palmeiras perdia até os acréscimos do segundo tempo. Aí o Barcos foi lá e salvou o que seria um pouquinho da pátria, né, da equipe do Palestra Itália. Rapaz, você é uma coisa não tá fácil mesmo pro Palmeiras. E ficou feia de ver, né? A equipe tem apenas 33 pontos, está na 18ª colocação. E faltam aí apenas 4 rodadas para o fim do campeonato. Pois é, o time do Palmeiras que citei, né? Faz esse jogo no próximo fim de semana, que é o duelo que pode dar o título para o Fluminense e o rebaixamento já para a equipe do Palmeiras, né? Situação complicadíssima. O Palmeiras agora mais do que nunca depende de um milagre no Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado. E a situação é de fato terrível, né? O time campeão da Copa do Brasil, ninguém acreditava que fosse durar muito tempo na zona de rebaixamento do Brasileirão, mas foi durando pelo time inconstante, que aí também pelos vários problemas que teve ao longo do campeonato. Palmeiras com jogadores contundidos, jogadores suspensos, muitos desfalques ao longo de todas as partidas, também aquela situação do elenco que não era muito boa, a relação todo mundo sabe com o Filipão. Então, o time do Palmeiras, por essa junção inteira de fatores e também uma má administração da diretoria, mais uma vez, acaba aí se prejudicando demais no Campeonato Brasileiro. E agora, aquela situação que a gente previa anteriormente, né, antes dessa rodada de Palmeiras, Bahia e Sport brigando até o final, já começa a ficar um pouco mais difícil, né? A gente vê o Palmeiras virtualmente rebaixado, é muito difícil mesmo, tem que fazer um milagre maior do que o Fluminense em 2009, enquanto a equipe ali do Sport briga com o Bahia e agora briga também, porque não com a Portuguesa, que complicou uma situação que ninguém imaginava. Quanto ao jogo de hoje, o empate merecido, né? O Botafogo com o desfalque ali do Seedorf também não foi com tudo para a partida, a chance de classificação na Libertadores é remota, está 8 pontos atrás da equipe do São Paulo, antes dessa rodada começar inclusive já era muito difícil. E o Botafogo foi para fazer seu jogo, tentar conquistar a vitória, claro, só que não jogou toda a bola que pode jogar não, mas teve o destaque do Lodeiro, que fez uma bela partida. O Lodeiro que vai subindo de produção e que pode ser um grande nome para o Botafogo na próxima temporada. Marcou um gol e deu uma assistência numa jogada que ele ganhou na raça e também no vacilo do lateral da equipe do Palmeiras. Time do Palmeiras que mais uma vez se desesperou muito em alguns momentos e que mais uma vez não fez uma grande partida e foi super dependente do Marcos Assunção e também do Hernan Barcos. O Barcos mais uma vez marcando os 2 gols do time, como foi naquela vitória para cima da equipe do Cruzeiro, e jogando bola demais o argentino, mas não muda a situação do Palmeiras, é complicadíssima e é uma pena, porque é um dos grandes times do futebol brasileiro e também por uma das cenas mais emocionantes desse Brasileirão que foi vista no estádio hoje, Elias. O time do Palmeiras ia perdendo o jogo até o último minuto, veio o gol do Barcos e no gol do Barcos inúmeras torcedoras e torcedores no estádio já estavam chorando a derrota, não viram o gol, na hora começaram a comemorar o gol junto com lágrimas que eram porque achavam que o time estava perdendo. Foi uma cena muito emocionante, das mais emocionantes, se não a mais emocionante desse Campeonato Brasileiro. E é uma tristeza a situação que vive o Palmeiras, é muito complicada. Eu honestamente não digo que o Palmeiras vai ser rebaixado, tudo pode acontecer, mas é muito difícil. Apostando hoje, eu apostaria que o Palmeiras cai e que o Sport briga ali com Bahia e Portuguesa, e desses 3, eu acho que o time que cai é o Bahia, apesar da vitória de hoje. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazinho, só digo uma coisa para a torcida do Palmeiras: o mundo dá voltas, a língua é um chicote. Por falar em quem se garantir no campeonato, só que garantir de uma forma diferente, a equipe do Grêmio garantiu-se no Campeonato Brasileiro, só que na Libertadores América. Lembrando que o Botafogo pode conseguir esses 63 pontos, só que não ultrapassa a equipe do Grêmio, porque tem um saldo positivo de 10 gols e o Grêmio tem um saldo positivo de 20, né? Então, com a vitória de 1-0 sobre a Ponte Preta ontem, no sábado, né, gol marcado pelo André Lima, o Grêmio garantiu aí seu passaporte para a Libertadores do ano que vem, Pazinho. Pois é, garantiu o passaporte para a Libertadores no ano que vem. Agora briga ali com o Atlético para tentar conseguir a vaga direta, né? Já está na pré-Libertadores, o Grêmio quer a vaga direta
agora na Libertadores do ano que vem, briga ali com o Atlético por essa posição. A vitória merecida do Grêmio num jogo que foi muito fraco, viu, Elias, contra a Ponte Preta, jogo sem grandes emoções, muito marcado, a Ponte Preta exercendo aquela dificuldade que a gente tem dito ao longo de todo o Brasileirão. É um time limitado tecnicamente, mas que marca forte e é bem organizado. Impôs dificuldades ao Grêmio que, apesar aí de uma certa invencibilidade, não vinha bem, já vinha com um jejum de vitórias, mas conseguiu essa vitória aí, a primeira nos últimos 5 jogos da equipe, que coloca o time na Libertadores do ano que vem. Maravilha, Pazini, no próximo jogo da rodada. Também um jogo muito bom. O jogo foi até uma surpresa, né? O Vasco acabou sendo derrotado pelo Sport em pleno São Januário pelo placar de 3-0. E agora se despediu de vez, deu qualquer chance na Libertadores, né? Fica praticamente aí impossível tirar 9 pontos do São Paulo nessas 4 últimas rodadas. E pro Sport foi muito bom, com a vitória o Sport alcança 36 pontos e agora está apenas 4 pontos ali do Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, né? Se o Bahia tivesse perdido a partida de hoje para a Portuguesa, a vida do Sport poderia estar um pouquinho melhor, para a alegria do nosso amigo André Soares, né? O mito da mídia soccer. O Calangão tá feliz, né, Elias? A equipe do Vasco vive um péssimo momento, né? A última vitória foi em 6 de outubro, 1-0 contra o Atlético Goianiense fora de casa, ou seja, bateu no falecido, e o Vasco já está 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, né? Péssimo momento. Hoje, mais uma vez, o time jogando mal, mais uma vez aquele velho filme, né? O time sentindo a falta dos jogadores que foram embora no campeonato, com o decorrer do campeonato, sentindo falta do elenco. O Juninho Pernambucano, mais uma vez, sendo o único que tenta alguma coisa no time do Vasco, o Vasco super dependente dele, quando ele é marcado ou quando as jogadas dele não dão muito sucesso, o Vasco nada consegue, e o time sentindo a falta ali do Rômulo no meio de campo, fazendo a dupla de volantes com o Newton, não dando certo. O Wendel, que é até bom jogador, mas não se incorporou bem ao meio de campo do Vasco. Fagner fazendo muita falta na lateral direita, Diego Souza fazendo falta no meio de campo, porque dividia a responsabilidade da criação de jogadas, armação e também de ser o cara que decide na equipe do Vasco ao lado do Juninho Pernambucano. O desmanche do elenco fazendo a diferença, o Vasco mais uma vez com uma péssima partida, e agora é pensar no ano que vem. A Libertadores já era, como você disse, esquece, né, Elias? 9 pontos de vantagem pro São Paulo, de desvantagem, perdão, em relação ao São Paulo, sendo que tem o Botafogo e o Inter entre a equipe do Vasco e a equipe tricolor paulista. Esquece também, principalmente pelo momento ruim do Vasco, que é o contrário do momento que vive a equipe do São Paulo. O jeito mesmo é pensar no ano que vem. E peca também, Elias, não só por essa situação do elenco, né? Peca também principalmente pelo treinador, né? Marcelo Oliveira é um excelente técnico, fez um belo trabalho no Curitiba, só que não era o caso de mandar o Cristóvão embora. A gente viu aí no Marcelo Oliveira não resolveu o problema do Vasco, como era de se esperar também que não resolveria. O problema era o elenco, o Cristóvão nada tinha a ver com isso. Marcelo Oliveira, inclusive, deu uma entrevista dizendo que pode, entrevista coletiva após o jogo, que pode deixar a equipe do Vasco, inclusive amanhã, né? O que eu acho que é completamente equivocado por parte da diretoria do Vasco ou também do Marcelo Oliveira, porque não resolve a situação do Vasco, não tem outro nome no mercado ali do nível do Marcelo Oliveira, e sinceramente não é a atitude correta em relação à equipe Cruz Maltina. Quanto ao Sport, uma belíssima vitória, o Sport que sobe de produção no Campeonato Brasileiro, 3 vitórias nos últimos 5 jogos, recupera-se da derrota na última rodada e mereceu vencer. Como disse, o Vasco numa atuação péssima e o Sport jogando um bom futebol, sendo superior ao Vasco em toda a partida. O Hugo atuando muito bem, o Felipe Azevedo também, e também teve uma boa atuação ali o Gilberto, que movimentou-se bastante no ataque, criou situações em que inclusive deu uma assistência, uma belíssima assistência de calcanhar para o Hugo, que marcou o segundo gol da equipe do Sport. Tem esse detalhe, né? O lance foi muito bonito, o Sport mereceu a vitória, só que também não é para se enganar muito, porque o time do Vasco, como a gente sabe, está numa draga total. Resultado vital para o Sport, o time continua a 4 pontos atrás da equipe do Bahia, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, só que está próximo ali da Portuguesa também, se aproximou da Portuguesa, que vive uma fase horrível também, e agora tem condições ali de brigar até o fim para escapar do rebaixamento para a segunda divisão. Como disse, é bem equilibrado essa briga, mas para mim o Sport escapa, viu, Elias? Eu acredito que o Sport não vai ser rebaixado para a segunda divisão, não, para a felicidade do André.
Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Agora, para a tristeza do Calangão, quem também se garantiu nessa primeira divisão foi a equipe do Náutico. Também alcançou os 45 pontos, assim como o Coritiba. Melhor, né? Goleou simplesmente a equipe do Internacional por 3-0 com 2 gols do Souza, né, Pazini? E do Chiesa. Chiesa que vem comendo pelas beiradinhas ali no campeonato e já fez muitos gols, né? É um dos principais atacantes aí do Campeonato Brasileiro. Chiesa, que foi uma ótima contratação aí para a equipe do Náutico. Chiesa já tem 12 gols no Brasileirão. O artilheiro é o Fred com 16, Luiz Fabiano tem 15. O Chiesa que vem jogando muita bola no Brasileirão mesmo, e hoje mais uma vez marcando, né, Elias? Ele que, impressionante, todo jogo do Náutico em casa tá lá o Chiesa fazendo gol. Tendo mais uma vez uma boa atuação, só que não foi o homem do jogo foi o Souza, que deu assistência para o gol marcado pelo Chiesa, que fez 2 golaços de falta no primeiro tempo, fundamentais nessa vitória do Náutico, que o time difícil de ser batido lá nos aflitos, né? Impressionante como é que o Náutico faz uma campanha fantástica, é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Souza, com uma atuação de gala, foi o homem do jogo, vitória merecida do Náutico, que dominou a partida inteira e conquistou o resultado de forma até fácil, bem mais fácil do que se imaginava, mas também não dá para falar também que é algo que fora do script não, né? O Náutico sempre complicado de ser vencido em Pernambuco, e o Internacional com aqueles velhos problemas que a gente cita, né? Eles é um time que sofre demais no Campeonato Brasileiro pelo calendário, pela seleção, por jogadores cedidos também a outras seleções, Argentina e Uruguai no caso, e também por suspensões, jogadores contundidos, ou seja, o Inter, apesar do bom elenco que tem, o campeonato inteiro joga com desfalques. Hoje, mais uma vez, teve lá o Guinaçu, teve o Leandro Damião, só que não teve o D'Alessandro, não teve também o Dagoberto, mais uma vez não teve o Forlan, mais uma vez não pôde contar ali com jogadores importantes do Internacional, que apesar disso é o sexto colocado do Brasileirão, ou seja, dá para ver ali que o Internacional, se tivesse um campeonato podendo repetir mais a escalação, sem ter tantos desfalques assim ao longo das partidas, poderia, quem sabe, estar brigando lá em cima pelo título do Campeonato Brasileiro, porque elenco e time para isso a gente sabe, o Internacional tem de sobra. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini, uma equipe que também praticamente está fora de alguma chance de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Claro que um pontinho a menos que Coritiba e a equipe do Náutico, o Flamengo, né, Pazini? O Flamengo que derrotou por 1-0 o Figueirense que se complica de vez, tem 29 pontos apenas, tá complicado, com o gol do Hernani, um dos jogos, convenhamos, né, Pazini? Um dos jogos mais horrorosos dessa rodada. Ô, joguinho feio, sofrível de assistir, hein? O joguinho ruim mesmo, viu, Elias? Flamengo e Figueirense foi um jogo daqueles osso duro de roer, viu? O joguinho complicado de assistir. A vitória merecida do Flamengo, que praticamente enterra o Figueirense também, né? O Flamengo, já tinha dito, estava naquela situação semelhante à do Curitiba, time que já não dava para apostar que ia ser rebaixado, muito acima dos outros, tanto no momento quanto na pontuação, e só precisava ali do resultado de uma vitória para conseguir ali se livrar matematicamente de chance de rebaixamento para a segunda divisão. O Flamengo consegue essa vitória que, apesar ali do time não vir jogando bem a maioria das partidas, mostra aí que o momento do Flamengo é até bom. O Flamengo com 5 jogos de invencibilidade, 2 vitórias, 3 empates, e consegue aí se superar no Campeonato Brasileiro, não vai ser rebaixado para a segunda divisão. Quanto ao Figueirense, ainda não é matemático, mas praticamente rebaixado, como a gente já vem dizendo há muitas rodadas. O time de Santa Catarina vai para a segunda divisão, e uma pena porque o time do Figueirense conta ali com alguns jogadores interessantes, como o Locabreu, que continua desfalcando o time, tem o Caio, que é bom meio campista, o Túlio, tem o Aloísio, que vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro. É um time que tem ali alguns bons jogadores, mas a gente sabe não é suficiente para evitar o rebaixamento do time à segundona nacional. Maravilha, Gabriel Pazini. E quem deu adeus ao Campeonato Brasileiro da Série A, esse confirmado, né, já está rebaixado, não tem chance alguma de sobrevivência, a equipe do Atlético Goianiense. Jogando no estádio em Taguatininga, né, no Distrito Federal. Opa! Foi difícil, mas saiu. A equipe foi derrotada pelo Corinthians pelo placar de 2-0, com gols de Guilherme e Juan Martínez. Só lembrando que o Corinthians entrou mais uma vez com o time titular, porque
tá fazendo testes ali, botando ritmo de jogo nos titulares que jogarão o Mundial no fim do ano no Japão, né? Então o Corinthians de força total rebaixou a equipe goiana. Corinthians preparando-se para o Mundial Interclubes, com uma boa campanha aí, vem com 3 jogos de invencibilidade, 2 vitórias seguidas. O Martínez fazendo uma boa partida, ainda não é aquele Martínez do Vélez, mas mais uma vez rendendo bem. E o Corinthians mereceu essa vitória por 1-0, que poderia até ter sido mais. Atlético Goianiense rebaixado merecidamente, péssimo campeonato brasileiro, só 5 vitórias em 35 jogos, 31 gols marcados, menos gols do que número de partidas, 62 gols sofridos, 31 gols negativos de saldo e 21 derrotas em 34 partidas, né, Elias? Os números falam por si só. O Atlético Goianiense com um time limitadíssimo que a gente já conhecia e já dizia desde o começo da temporada. A gente apostava no rebaixamento, tá aí a equipe goiana rebaixada para a segunda divisão. O Corinthians continua a sua preparação visando o Mundial Interclubes. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazzini, na surpresa da rodada, a Portuguesa foi surpreendida pelo Bahia jogando no Canindé. Gol dele, né, de Souza. Podemos ver que nessa rodada os principais artilheiros das equipes, né, do campeonato marcaram, tirando ali o Bruno Mineiro, né, que dessa vez não marcou pela Portuguesa, mas o Souza aí também é um talismã nessa equipe do Bahia, vem sendo um dos grandes responsáveis aí pela permanência do Bahia, né, por enquanto na primeira divisão. Lembrando que o Bahia está ali apenas 4 pontos à frente do Sport, né, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, e caso tivesse perdido, ficaria um pouquinho complicado, mas parece que o Bahia, após uma péssima fase ali de vários jogos sem vitória, começou a reagindo na hora certa. Mas cuidado, o Sport está perigoso, o Sport está jogando muito bem, e 4 pontos ali em 4 rodadas não é nada, né? Uma hora ou outra, se o Bahia vacilar, pode acabar com a forca no pescoço. Pois é, né, Elias? Esse jogo que impôs fim a um jejum e fim a uma invencibilidade, né? A equipe do Bahia já não conseguia vitórias há 6 rodadas, vinha de 2 empates consecutivos, antes disso 4 derrotas, enquanto a equipe da Portuguesa não vencia as 5 partidas, mas vinha numa invencibilidade de 4 jogos. Aí depende do que cada um vê nisso, né? Tem gente que vê como 5 partidas sem vitórias, com 4 jogos sem empates consecutivos, tem gente que vê como uma invencibilidade ali de 4 jogos sem derrotas, até porque tiveram alguns adversários difíceis, né? A Portuguesa pegou o Corinthians, pegou o Náutico nesse caminho. Para mim são 5 jogos sem vitória que a Portuguesa tinha nesse duelo. A equipe da Portuguesa sendo derrotada pelo Bahia merecendo a vitória. O jogo foi um dos mais fracos também da rodada, viu, Elias? O time da Portuguesa não conseguiu ter uma boa atuação. É aquele time que, ao lado da Ponte Preta, do Náutico, a gente vem destacando o campeonato inteiro, pouco erra, apesar do elenco limitado, joga certinho, bem organizado, só que hoje teve uma certa desorganização ali no meio-campo ao longo da partida e, por conta disso, acabou sendo derrotado pelo Bahia. Bahia que mereceu a vitória, mostrou um time mais organizado, foi melhor ao longo da partida e venceu por 1-0 com o gol do Souza, que já tinha marcado no gol no primeiro tempo, mas que foi bem anulado pela arbitragem, porque de fato o Souza fez falta no seu marcador. Mas a vitória merecida do Bahia, o time mantém aquela folguinha de 4 pontos da zona de rebaixamento na vitória, que foi importantíssima, porque além do time manter essa folguinha, não ficar só um ponto do Sport que venceu na rodada de hoje, o time colocou mais um time na briga contra a degola, colocou a Portuguesa, que agora com o mesmo número de pontos que o Bahia, e nessa draga aí que tá a Portuguesa, como eu já citei, o time não vence as 6 rodadas. Agora dá para imaginar aí a Lusa entrando nessa briga com as outras 2 equipes contra o rebaixamento. Ele está bem definido, mas como eu disse, dentre os 3, eu acho que o Bahia cai. Apesar do Bahia ter imposto o fim hoje ao jejum de vitórias, ter ampliado o jejum da Portuguesa, a Portuguesa não viver uma boa fase, o time da Portuguesa é melhor do que o Bahia, é um time mais certinho, eu acredito que tem mais condições de conseguir somar pontos nesse final de Campeonato Brasileiro. E o time do Sport vem no momento melhor do que o time do Bahia também. Então, dentre os 3, eu vejo o Bahia como o time mais fraco e com mais chance de ser rebaixado. No entanto, tudo pode acontecer. A tabela dos 3 times não é grata, principalmente pelo nível dos 3 times. Só que, e também porque os 3 times ali, tudo pode acontecer nessas últimas rodadas. Mas o meu palpite, não sei o seu, Elias, vai pro Bahia. Rapaz, a coisa está complicada
para o Bahia. Encerrando a rodada, tivemos o último jogo entre Neymar 4, Cruzeiro 0. Não, brincadeira, pessoal. O Neymar jogou muita bola ontem, acabou com a equipe do Santos, marcou um hat-trick e ainda deu passe para o Felipe Anderson marcar o seu golzinho. O Santos é outra equipe que também já respira muito tranquila no campeonato, somou 46 pontos. Este sim tem 0% de chance de rebaixamento. O Cruzeiro ainda tem uma pequena chance de rebaixamento, mas caso vença a próxima rodada, também estará seguro ali na zona do conforto, Gabriel Pazini. O que deu com o Cruzeiro ontem, rapaz? Mesmo jogando em casa, tomou uma sapecada. Conta aí, Pazini, já que é da tua terra, né? Fala aí. Maravilha, Elias. A equipe do Cruzeiro voltando à Independência depois daquela punição de 4 partidas longe da capital, voltando para tomar um show do Neymar, né? O Neymar comeu a bola ontem, marcou 3 gols, deu uma assistência para o Felipe Anderson, fora os inúmeros lances bonitos que fez ao longo da partida. E olha que ele poderia ter feito 4 gols ou dado assistência para mais um se não tivesse hesitado demais ali no lance em que ele achou que estava impedido, no final das contas não estava, acabou hesitando na hora de finalizar, preferiu tocar para o André, tocou fraco para o André. E aí acabou perdendo a chance a equipe do Santos. Mas o Neymar fez um partidaço, os 3 gols dele dizem por si só, e como disse, além dos 3 gols, assistência para o Felipe Anderson, também criando inúmeras situações, jogou bola demais, mostrou porque que desequilibra absurdamente no Campeonato Brasileiro. Foi um jogo também entre 2 times ali, tirando o Neymar, ninguém ali estava querendo muito jogo não, viu? O time do Santos não teve uma grande atuação, mais uma vez jogando por jogar, e o time do Cruzeiro também, duelo entre 2 equipes ali que só esperam o Campeonato Brasileiro acabar e que já pensam na próxima temporada. Detalhe também que o Neymar, com essa bela atuação que teve, foi aplaudido pela torcida do Cruzeiro de pé, se disse muito emocionado com isso, algo que muita gente interpreta ali como coisa lamentável que a torcida faz. Na minha opinião, quando um grande craque faz uma exibição dessas na sua frente, mistura ali com a revolta que tem também, eu acho que pelo seu time estar sendo goleado e tendo uma atuação ruim, eu acho que é uma atitude compreensível e que eu acho até legal em reconhecimento ao craque, como já foi, por exemplo, em outras oportunidades, com o Ronaldinho, quando atuava pelo Barcelona, aplaudido de pé quando o Barça enfiou 3-0 no Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, pelos torcedores do Real Madrid. Eu acho que não tem nada a ver, apesar de muita gente achar que é algo de outro mundo, que nunca pode acontecer. Quanto aos 2 times pensando na próxima temporada, Elias, uma fala que exemplifica muito isso é a fala do Montijo. Montijo falando que está suplicando para a temporada terminar logo e que o time tem muito que corrigir para o ano que vem. Para já ver como é que a mentalidade dos jogadores do Cruzeiro está já na próxima temporada, e do Cruzeiro e do Muricy Ramalho também. O Cruzeiro, para a temporada que vem, precisa de uma reformulação total. O elenco é limitadíssimo, muito fraco. O time é super dependente do Montijo, já disse isso aqui durante todo o campeonato. É o único craque, o único jogador acima da média que tem no elenco. O ataque é fraquíssimo, tirando o Martinucci, não tem uma boa opção. O meio de campo são só operários, precisa de mais jogadores de qualidade, até para o Montijo não ficar sobrecarregado como está. Na defesa precisa de zagueiros melhores também. E tem que conseguir segurar o Fábio, porque o time do Cruzeiro, como disse, limitadíssimo nesse campeonato, super dependente do Montijo. Quanto ao time do Santos, a manutenção do Neymar, que ao que tudo indica fica mesmo, o André continua na equipe, Felipe Anderson, mas pode ali, apesar de ter esses bons nomes no ataque, pode reforçar mais o setor ofensivo e principalmente o setor defensivo. O Santos precisa muito de laterais e de zagueiros de forma urgente. Volantes e meias precisa também, meias principalmente. No ataque é um pouquinho menos, o Neymar e o André seguram a barra, mas precisam ali de reservas de um pouco mais de qualidade, para o caso ali, principalmente do Neymar, que pelo calendário excelente que a gente tem na CBF, só que não, né, Elias, no calendário do futebol brasileiro, o Neymar, vez ou outra, para falar o mínimo, né, muitas vezes desfalca a equipe santista. E um desses nomes que o Santos estuda, belíssimo nome por sinal, é o Nenê, que está lá no Paris Saint-Germain como reserva, apesar de jogar algumas partidas. O Santos estuda a contratação dele, também especula ali o Maludá, não é algo impossível, mas já é um pouco mais complicado. Aí uns bons nomes que o Santos vai estudando para a próxima temporada. Esses 2 seriam excelentes nomes, tanto o Maludá quanto o Nenê, jogadores que, apesar de não virem em grandes momentos na Europa, principalmente o Maludá, que vem treinando com os reservas, com os juniores do Chelsea, são jogadores que aqui no Campeonato Brasileiro a gente sabe que pelo nível técnico deles e o nível técnico do campeonato desequilibram com toda a certeza, Elias. Só para passar a bola de volta para você, fechando aí o Brasileirão,
Mandar um abraço pro Denilson Firmino, Renan Teixeira e também pro Fernando Mota, que estão ligados com a gente. E responder uma pergunta do Fernando Mota, Elias, que ele pergunta para mim e para você, pedindo sua opinião também. Falando a respeito aí da situação do Adriano, que pediu dispensa até terça-feira, depois de ter faltado na quinta, né? Perguntando o que a gente acha isso, o que a gente acha do Adriano, se ele poderia se incorporar ao elenco do Flamengo, se seria um bom reforço, se a gente acha que já está na hora dele aposentar, enfim, nossa opinião acerca dessa situação aí do Adriano. Na minha opinião, o Adriano, querendo jogar bola, tendo condições, estando bem fisicamente, é jogador para desequilibrar, como desequilibrou para o Flamengo no título flamenguista no Campeonato Brasileiro de 2009. No entanto, o Adriano não quer jogar, isso está muito claro, só quem é cego não percebe isso. O Adriano, ainda com problemas indisciplinares, fora da forma física ideal, muito longe dela, por sinal, também não mostra muito interesse em querer voltar a essa forma física. Vez ou outra o Adriano apresenta algum problema de quero parar, não quero parar, é muita pressão, é muito isso, é muito aquilo. Pra mim, acho até que você vai concordar, Elias, já passou da hora do Adriano aposentar. Eu acho que tá sendo aquele caso do jogador que não sabe a hora certa de parar, fica muito na dúvida. O Adriano já passou da hora dele aposentar, acho que não tem mais futuro a carreira do Adriano, que é uma pena, porque é um jogador de potencial, não é nenhum atacante exuberante, habilidoso, sensacional, mas é um atacante de muita força física, boa finalização, tem um chute muito potente, colocação dentro da área, é matador. É um atacante que poderia ter feito uma carreira, apesar de ter conseguido ali alguns bons momentos na seleção, com Copa América também, na Inter, conseguiu ali um bom momento, no Parma também, mas é um jogador que poderia ter feito muito mais que fez. O Adriano é uma pena, talento desperdiçado pela falta de cabeça que tem o atacante hoje flamenguista, mas que eu acho que não deve durar muito tempo. Acredito até que o Adriano deve se aposentar, não é possível que ele não percebeu isso. A diretoria do Flamengo, que pode rescindir o seu contrato, também não. Gabriel Pazinho. Olha, eu vou ser bem honesto, claro e direto. O Adriano já deu o que tinha que dar. Tá na hora de parar, porque ele tá fazendo a maior palhaçada do universo. Do universo mesmo. Só iludindo a torcida do time que ele ama. Se ele amasse tanto o Flamengo assim, Gabriel Pazinho, vou ser honesto pra você, ele não iludiria os torcedores como vem iludindo aí o ano inteiro, só fazendo palhaçada, só dando mancada, pisando na bola, literalmente, com aquela maldita daquela pança, rapaz, que eu não sei como é que ele consegue respirar no treino do Flamengo, porque aquele colete fica tão apertado na barriga, eu não sei como é que entra ar naquele pulmão, viu? Olha, todo... parece, sei lá, sabe aquelas mortadelas Cerati que ficam lá penduradas, expostas no supermercado? Então, aquela pança da Adriano tá parecendo aquilo, rapaz. Ele parece uma mortadela ali no balcão do supermercado, porque o jogador de futebol ele não é mais. Teve a grande fase, teve seus bons momentos, mas já era, infelizmente. É um folgado, é um cara folgado, indisciplinado, mimado, que já não rende mais nada. Essa é a minha opinião. Tá aí a opinião do gordão da mídia soccer. Eu sou gordão, mas eu posso ser gordão porque eu sou jornalista. E ele é um atleta, né? Tá aí, alfinetada para o Adriano. Sensacional. Adriano, o Mortadela. A classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte, pessoal. Fluminense líder, 73. Atlético Mineiro, 64. Em segundo, Grêmio, terceiro, 63. São Paulo, 59, fecham o G4 do Libertadores. Rebaixados no momento Sport, 36, Palmeiras, 33, Figueirense, 29 e Atlético Goianiense, já rebaixado, 23 pontinhos. Vamos para a Série B, Gabriel Pazinho. Tivemos a 34ª rodada com os seguintes jogos. Goiás 4, Ipatinga 0, América Mineiro perdeu para o Asa, 1-0. Paraná perdeu em casa para o BC de Natal. Olha o Paraná, hein? Se o Paraná bobear, pode acabar rebaixado nesse campeonato. Tá difícil, hein? Guaratinguetá ganhou do Guarani por 2-1. Guarani também tem que ficar de olho. Tá pertinho na zona do rebaixamento. Ceará perdeu para o Avaí em casa 1-0. CRB 2-1 no Barueri. Criciúma perdeu a liderança do campeonato novamente. Perdeu o clássico catarinense para o Joinville por 3-2. Atlético Paranaense surpreendendo, já está na 4ª colocação no campeonato. Pode até buscar o título aí, quem sabe. Enfim, no campeonato ganhou por 3-1 do São Caetano. Bragantino 3-0 no Vitória. E no grande jogo da rodada, cheio de gols, o América de Natal empatou com o Boa Esporte por 4-4.
Mr. Pazini. Sim, senhor, Mr. Elias Falars. Aí falando da rodada da Série B do Brasileirão nesse fim de semana, né? Rodada que teve ali como grande destaque a final, digamos assim, antecipada entre São Caetano e Atlético Paranaense, mas não uma final pelo título, como normalmente é utilizado o jargão, né? Uma final ali pela vaga no G4, pela vaga ao acesso à primeira divisão do futebol nacional do Campeonato Brasileiro. A equipe do Atlético Paranaense conquistando uma vitória merecida fora de casa por 3-1. Jogou mais bola do que São Caetano, dominou o jogo e mereceu essa vitória. E o detalhe também para a torcida do Atlético Paranaense, né? Tudo bem que o São Caetano não tem lá muita torcida, mas a torcida do Atlético Paranaense era praticamente a mesma que a torcida do São Caetano lá na Anacleto Campanella, né? O Atlético Paranaense, palmas de pé para a torcida do Atlético. Outro resultado interessante, a equipe do Goiás, né? Conseguindo ali a manutenção da liderança do campeonato. Equipe que conseguiu um bom resultado, não no fim de semana, mas na terça-feira, com aquela goleada 4-0 para cima do Ipatinga. O resultado fala por si só. Goiás massacrou a equipe do Vale do Aço. Outro destaque também para as derrotas, tanto do Criciúma quanto do Vitória, mas derrota que mudou o panorama dos times na tabela de classificação. A equipe do Criciúma, com o melhor saldo, subiu e ultrapassou a equipe do Vitória. A equipe do Criciúma que perdeu no clássico para o Joinville por 3-2. A equipe do Vitória que nessa rodada também não conseguiu um bom resultado. A equipe acabou derrotada 3-0 pela equipe do Bragantino, que briga lá embaixo, mas que vem, Elias, numa crescente. A equipe do Bragantino, depois de um péssimo momento, a gente até chegou a dar aqui o Bragantino praticamente rebaixado junto com o Ipatinga e com o Barueri. O Bragantino, nas últimas 5 rodadas, perdeu só um jogo e vem de 3 jogos de invencibilidade num momento bom aí do seu futebol, apesar de ter perdido jogadores importantes ao longo dessa segunda divisão. Na parte de baixo da tabela, porque na parte lá de cima a gente já citou, a briga pelo título continua ali entre Goiás, Criciúma e Vitória, com o Atlético Paranaense um pouco abaixo também com chance, e são os times que devem ali compor o G4 mesmo. São Caetano e o Joinville ficam para trás. São Caetano, que briga ali mesmo pela vaga no G4, fica para trás e perde um confronto direto na hora que não pode. Então a configuração na parte de cima da tabela está essa. A configuração na parte de baixo, Ipatinga com a goleada sofrida para a equipe do Goiás, praticamente rebaixada, assim como a equipe do Grêmio Barueri, e brigam ali contra a última vaga, Bragantino, contra as últimas 2 vagas, Bragantino, Guaratinguetá, CRB e também a equipe do Guarani. Essa briga vai ser muito interessante até o final por uma série de fatores. O Bragantino subiu de produção nesse final de campeonato, nessas últimas rodadas. A equipe do Guaratinguetá, que vinha muito mal, também subiu de produção. A equipe do Guaratinguetá, nas últimas 5 partidas, venceu 3 e saiu ali praticamente de um time já rebaixado para uma situação melhor no Campeonato Brasileiro. Fora que nessa rodada venceu um adversário direto, venceu a equipe do Guarani pelo placar de 2-1. E a última equipe, o CRB, que não vinha bem, também se recuperou. Nessa rodada venceu. Um dado até interessante, entre esses 4 times, só o Guarani perdeu na rodada e perdeu no confronto direto contra a equipe do Guaratinguetá. Esse duelo aí contra o rebaixamento para a Série C, esse duelo entre as 4 equipes, essa briga, melhor dizendo, entre as 4 equipes, vai ser sensacional até o final, e não dá para apontar, pelo bom momento que vive o Bragantino e o Guaratinguetá, pelo CRB recuperando e o Guarani no péssimo momento, não dá para apontar quais são os 2 times que serão rebaixados. Só dá para apontar que essa briga vai ser sensacional até o final, briga muito emocionante. Fechando aí a Série B, 2 destaques, né? O América, que voltou a perder, voltou a passar por um mau momento no campeonato, demitiu seu treinador, o Mauro Fernandes. O Cláudio Prates, auxiliar técnico do Mauro Fernandes, vai comandar o time, ao que tudo indica, até o final do campeonato, e é o 4º técnico do América no final do ano. Aquela situação, assim como a do Vasco, que não resolve nada, né? O Givanildo Oliveira, que sempre fez bons trabalhos no América, vinha fazendo um bom trabalho, caiu de produção pelos inúmeros desfalques, também problemas de lesões, principalmente com o América teve ao longo do campeonato. O América caiu de produção, o Givanildo Oliveira foi mandado embora. Assumiu o Milagres, teve os mesmos problemas, não deu certo com 2, 3 jogos, foi mandado embora. Assumiu o Mauro Fernandes, que também, como era esperado, não ia resolver o problema do América. O time precisava de reforços por conta dos inúmeros desfalques, e até os reforços conseguirem se entrosar com o resto do time leva tempo, né, Elias? Foi o que ocorreu. Mauro Fernandes não conseguiu um belo trabalho
perdendo as chances matemáticas com a derrota no meio de semana de acesso à primeira divisão, foi demitido pela diretoria do América, que na minha visão, mais uma vez comete um equívoco, porque nenhum treinador teve culpa no América não conseguir o acesso. A culpa foi de erro de planejamento da diretoria, que não reforçou o elenco como deveria, e que também mandou o treinador embora, o Givanildo Oliveira no caso, quando não deveria, quando ele não era o culpado. Depois repetiu o erro com o Milagres, e agora repete o erro com o Mauro Fernandes. O América tem elenco, tem time para na Série B do próximo ano conseguir o acesso para a primeira divisão, porque agora sim tem um time que tem peça de reposição, coisa que faltou nesse campeonato e que foi o responsável pelo América fazer essa péssima campanha. Faltava no começo, depois quando não faltava mais, foi time montado ao longo do campeonato, e aí a gente sabe que demora um tempo até resolver. E quem comete o mesmo erro, Elias, é o Vitória. Vitória demite o Capergiani, que não tem culpa dos erros da equipe ter caído de produção nesse final de campeonato, fora que apesar da queda de produção, o Vitória vai conseguindo acesso para a primeira divisão e contrata o Paulo César Guzmão, que a gente sabe não é um treinador ali de grandes trabalhos. O Vitória, assim como a América, também cometendo equívocos, é o que a gente sabe é normal aqui no futebol brasileiro, né? Coloca-se a culpa muitas vezes no técnico quando todo mundo está enxergando, menos a diretoria, que a culpa não é do treinador da equipe, que a culpa é de erro de planejamento da diretoria, como foi com a América, foi com o Vasco, foi com outros times também no Campeonato Brasileiro de todas as divisões, e agora é com o Vitória também. E o Vitória o pior caso, porque como disse, o time está lá no G4 e conseguindo a sua vaga na primeira divisão da próxima temporada. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini, maravilha. Esqueci que a gente tinha invertido os papéis hoje. Antinha. Passar a classificação rapidinho para os nossos ouvintes. Goiás líder, 70 pontos. Criciúma vice, 68. Vitória, 66 em terceiro. E o Atlético Paranaense, 65 pontos na quarta colocação. Rebaixados no momento, Guaratinguetá 34, CRB 33. Patinga 28. Barueri 26 na última colocação. Só passar antes aqui os jogos de ida das quartas de final da Série C, depois vamos para a polêmica do Brasileirão. O Pazini fala já para vocês, pessoal. Na Série C, tivemos os seguintes jogos. O Oeste de Bauru ficou no 1-1 com Fortaleza, estado ótimo para a equipe do Ceará. Chapecoense 3-0 no Luverdense. O Icasa derrotou o Duque de Caxias por 2-1. E o Paysandu derrotou o Macaé por 2-0, Gabriel Pazini. Maravilha, Elias. Aí nos jogos de ida das quartas de finais da Série C, né? A equipe do Chapecoense largando bem, conseguindo uma boa vitória em casa contra a equipe do Luverdense. Já fica bem próxima da vaga nas semifinais. Icasa e Duque de Caxias, o duelo ainda está bem aberto. O jogo promete a partida de volta. O Paysandu, time tradicionalíssimo, um dos mais tradicionais aí na Série C, vai conseguindo se manter bem, vitória por 2-0 contra o Macaé em casa, agora joga pela derrota até de 1-0 fora contra o Macaé, tem tudo para conseguir a sua vaga. O Paysandu é mais time, tem mais camisa e conseguiu uma boa vantagem, e aí o confronto mais equilibrado que não dá para apostar em nada, Oeste e Fortaleza, mas eu acredito mais no Fortaleza, joga por uma vitória simples em casa, um empate de 0-0 classifica o Fortaleza também, fora que o Fortaleza, além de um time mais qualificado tecnicamente, também tem mais camisa e mais tradição do que a equipe do Oeste, mas tudo pode acontecer porque o Oeste tem sido, nessa terceira divisão, um time bem traiçoeiro, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Agora eu pedi um favor para você, já que estamos aí no assunto do Campeonato Brasileiro, sobre a polêmica do apito do Brasileirão, rapaz. Fala aí o que está acontecendo pro pessoal, depois eu dou meus pitacos também, Pazini. Maravilha, Elias. Falando aí dessa polêmica, né? A gente sabendo que nessa semana, né? Todo mundo sabendo que o STJD acatou a polêmica acatou o pedido do Palmeiras, a denúncia do Palmeiras, e que o jogo entre Palmeiras e Inter, aquele da mão do Barcos, foi suspenso, né? A partida ainda vai ser julgada, o julgamento vai ser no dia 8 de novembro, quinta-feira agora. E aí é que a gente vai ver a situação de se o jogo será anulado mesmo ou de se vai manter o resultado. Temos algumas situações aí, né, Elias? Primeiramente, situação do Palmeiras. Eu acho que se um time, eu não vou julgar, só para deixar claro, primeiramente, daqui a pouco é que eu vou julgar e dar minha opinião acerca disso, de se a atitude do Palmeiras é correta ou não.
falando só agora pelo âmbito do Palmeiras, se um time se sentiu prejudicado, tem mais é que denunciar mesmo e correr atrás do que acha que é o seu direito. Então o Palmeiras tem o direito de correr atrás, pedir a anulação da partida e a partida ter sido suspensa momentaneamente como foi e correr o risco de ser suspensa com o julgamento no dia 8 de novembro, quinta-feira agora. Ou seja, o Palmeiras tem o seu direito, exerce o seu direito e pode fazer isso perfeitamente. Agora, analisando eles e dando a minha opinião acerca da atitude do Palmeiras, eu não concordo. Eu entendo a atitude do Palmeiras, mas eu acho que, rapaz, pelo amor de Deus, né, o gol todo mundo viu que foi com a mão, todo mundo sabe que foi com a mão, e ainda bem que o lance foi invalidado, apesar de não ter sido invalidado da forma que deveria, porque fez-se valer o resultado dentro de campo. Nenhum time foi prejudicado pela arbitragem nesse sentido. O resultado de campo foi o resultado que valeu. Então eu acho completamente equivocada, não a atitude do Palmeiras, melhor dizendo, porque o Palmeiras tem o direito de fazer isso, mas a atitude do STJD de acatar a denúncia e também de estudar isso. Agora, tomara que o STJD pelo menos não anule a partida, né? Porque aí sim seria algo de outro mundo. Como disse, não foi da maneira correta que foi anulado o gol, só que o gol foi anulado como deveria ter sido anulado. E outra coisa também, lamentável o STJD com tanta coisa melhor para julgar e também com tanta coisa melhor para fazer ao lado da CBF, principalmente a CBF também em relação ao calendário brasileiro, organização do campeonato brasileiro também e tantas outras coisas, e olhar coisas assim, né? Já não é a primeira vez que a STJD, ao invés de fazer coisa que tem que fazer, vai lá julgar o que não tem que ser julgado, né? Nesse caso, o que teria que ser julgado não seria a partida, a anulação da partida, nem nada disso. Nesse caso, o que teria que ser julgado é o árbitro. O árbitro do jogo deveria ter sido julgado, a comissão de arbitragem deveria ser julgada, e caso alguém seja punido, e tem que ser punido, porque é fácil de descobrir, a gente tem relatos de quem estava no campo, de que o árbitro anulou o gol com base em informações extra-campo, não com base ali no quarto árbitro, também nos auxiliares, com base no delegado que viu na televisão e que pegou informações de pessoas que estavam vendo o jogo pela TV e também de imagens da TV. Ou seja, quem deveria ser punido é o árbitro, a comissão de arbitragem, também o quarto árbitro, os bandeirinhas, o delegado, enfim, todos os árbitros ali responsáveis dentro de campo é que deveriam ser punidos pelo fato e que deveriam ser julgados. Não a partida em si, a partida, como disse Elias, teve o seu resultado natural mantido e o resultado de campo mantido também, nenhum time foi prejudicado. O STJD, mais uma vez para mim, dando bola fora e julgando coisa que não deveria ser julgada. Tá tudo errado no Campeonato Brasileiro, por conta disso é que a gente vê tantas situações equivocadas no futebol brasileiro como tem sido ultimamente. Maravilha, Gabriel Pazini. Vamos agora para o próximo assunto do programa, que é a Premier League, campeonato inglês, onde tivemos a 10ª rodada. Só um jogo bom essa rodada, hein, Pazini? Começando com o grande jogo dessa rodada, que foi a vitória do Manchester United contra a equipe do Arsenal. Lembrando que o Shinji Kagawa foi o principal desfalque da equipe, ele que ficará um mês de fora, né, Pazini, devido a uma lesão gravíssima aí. Mesmo assim, o time não sentiu tanta falta do japonês, e com uma atuação de gala do Van Persie, mesmo errando uma cobrança de pênalti, né, e o Wayne Rooney fazendo uma partidaça, ganhou de 2-1. Lembrando que a equipe do Manchester United vencia por 2-0 até os 49 da etapa final, quando de pênalti o Arsenal lembrou. E detalhe, né, Pazini, o principal jogador do Arsenal na temporada passada, o Van Persie, marcando gol contra a própria equipe. E o Pazini, só me corrigindo aqui, quem errou o pênalti foi o Rooney, não foi o Van Persie, acabei confundindo. Desculpa aí. Agora é com você, Pazini. Maravilha, Elias. Antes de falar da partida, mandar um abraço aqui pro Alan Yakuza, que tá ligado com a gente. Vai um grande abraço pro Alan, elogiando o programa, elogiando a gente também, Elias. Falando agora dessa grande partida entre Manchester United e Arsenal, a vitória por 2-1 dos Red Devils, a vitória merecida. O Arsenal não fez um grande jogo e sentiu mais falta dos seus desfalques do que a equipe do Manchester, né? O Manchester United não contou ali com o Shinji Kagawa, que é um jogador que vinha sendo o melhor ao lado do Van Persie no começo de temporada dos Red Devils, só que é um time que se adapta bem aos desfalques,
pelo bom elenco que tem, né? O Manchester United não tem o Kagawa, não tem ali aquele jogador que é o principal criador de jogadas, principal articulador, armador e que está em todas as posições do campo. Só que o time consegue se adaptar colocando o Rooney para executar mais ou menos essa função, com o Van Persie lá na frente vivendo um grande momento e usando e abusando das jogadas pelos lados com os wingers, com o Valencia e o Ashley Young, mais uma vez tendo boas atuações. A equipe do Manchester United mereceu a vitória, criou as melhores situações, foi mais time que o Arsenal ao longo de todo o jogo, principalmente ali no segundo tempo e principalmente depois que o Arsenal perdeu o Jack Wilshere, que foi expulso e merecidamente expulso, tomando segundo cartão amarelo numa falta que ele fez, as duas por sinal, que eram para cartão mesmo. A equipe do Arsenal que, como disse, ao contrário do Manchester United, sentiu a falta, sentiu seus desfalques, perdão. O time, mais uma vez, sem contar com o Diaby, que vinha jogando muito bem no meio de campo. Sem o Gervinho, o Arsène Wenger preferiu colocar o Ramsey mais uma vez aberto e o Ramsey rende mais pelo centro do campo. E lá na frente o Giroud continua não dando muito certo, né? Honestamente, a melhor situação para o Arsenal seria com o Podolski fazendo um homem de referência, com o Walcott aberto por um flanco e com o Gervinho pelo outro. Já que não conta com o Gervinho, que está contundido, abre o Arshavin mesmo por um flanco, coloca o Walcott no outro e o Podolski lá na frente, porque o Giroud não está rendendo nada como homem de referência e o Ramsey não rende tão bem pelo flanco direito, no caso, como rende como homem de criação de jogadas pelo meio de campo. O Ramsey não é jogador para atuar como winger, é jogador para atuar como terceiro homem de meio campo, segundo volante, ou então até como um armador mais ofensivo. O Arsenal não entrando com a escalação ideal, sofrendo por conta disso, e também pelo Manchester, que fez uma partida melhor e mereceu essa vitória por 2-1. Eles, vitória que coloca os Red Devils na liderança do campeonato, graças ao tropeço do Chelsea, que ficou só no empate contra o Manchester City, e que mantém ali a campanha do Arsenal inconstante, né? O Arsenal, para se ter noção, nos últimos 5 jogos, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota agora contra o Manchester United. É um time que, principalmente pelos muitos desfalques que tem, não vai conseguindo fazer uma campanha linear na Premier League, mas continuo com aquela opinião que a gente já citou, é time para conseguir a vaga na UEFA Champions League, porque apesar desse momento inconstante, está só a 2 pontos do Everton, que é o quarto colocado e está na zona pré-UEFA Champions League, e o Arsenal tem muitos desfalques para retornarem, como citei o Diaby, o Gervinho, também tem o Rosic, tem muitos outros nomes para voltar à equipe do Arsenal. O Arsenal, apesar do que muita gente acha, e que na minha opinião não é o correto, o Arsenal tem sim um bom elenco, é que sofre muito com as lesões, dá para fazer uma campanha melhor do que vem fazendo e conseguir a vaga na UEFA Champions League. Maravilha, Mr. Gabriel Pazini. Em outro jogo, que foi o grande clássico aí da rodada, Pazini, Liverpool e Newcastle ficaram no 1-1. Para variar, o Liverpool saiu atrás no placar, né, com o gol do Cabaye, passe do Ben Arfa. E ele, o mito dos Reds, Luizito Soares, empatou o jogo aos 22 minutos do segundo tempo e ficou nisso, né? Num clássico tão bom, de times tão tradicionais, nunca vi um jogo tão chato na minha vida. Ô, joguinho chato, hein? Tá louco, senhor. Verdade, viu, Elias? O jogo deixou e muito a desejar. E era uma partida que tinha tudo para ser muito boa, né? O Liverpool que vem subindo de produção, principalmente nos grandes jogos, né? O Liverpool nos jogos menores ainda deixa a desejar, mas até por um certo relaxamento, mas nas partidas grandes, nos jogos ali contra Manchester City, Manchester United, contra o Chelsea, que já foi o caso, o time do Liverpool cresce, né? Tem feito bons jogos, tanto é que a gente até citou aqui na semana passada, Elias, o time do Liverpool nos grandes clássicos, apesar de não ter vencido, só fez grandes partidas, merecia ter vencido todos os jogos, só que sempre foi ali prejudicado pela arbitragem, ou então deu azar, né? Contra o Manchester United foi prejudicado, contra o Manchester City deu azar, contra o Arsenal foi prejudicado. Enfim, o Liverpool não dando sorte aí nos grandes clássicos, apesar de ter feito grandes partidas nos clássicos. Contra o Everton também, no grande clássico também, a equipe do Liverpool sendo prejudicada com aquele gol anulado do Luis Soares no último lance. No jogo de hoje, partida fraca, o Steven Gerrard fazendo sua partida de número 600 com o Liverpool, histórica, um dos grandes meio-campistas da história recente do futebol. Steven Gerrard jogando
fazendo ali uma boa partida, mas vem fazendo um começo de temporada muito bom, jogando muita bola. Hoje fez uma partida abaixo do nível das que vinha fazendo, mas ainda assim fez um bom jogo. O Nuri Sahin, mais uma vez, decepcionando muito, atuação muito abaixo do que pode. O Joey Allen, que vinha fazendo só partidaços, Elias, nos últimos 3, 4 jogos o Joey Allen vinha jogando muita bola, hoje deixou a desejar. E os dois wingers jovens da equipe do Liverpool, o Sterling e o Suso, também abaixo do que podem. Quem acabou rendendo aquilo que se espera foi o Luizito Soares, que foi o principal jogador do Liverpool ao longo da partida, criando situações, marcando o gol do time e também se saindo bem. Agora o detalhe é para a linha de 4 do Liverpool no jogo de hoje. Tudo bem que o Newcastle não fez uma grande partida, mas funcionando. O Wisdom, continuo com aquela opinião, para mim não é a melhor opção. O Flanagan, que também é jovem, das categorias de base, é mais jogador, para mim merece mais essa posição na lateral direita, mas o Wisdom lá hoje fazendo uma boa atuação, o Skrtel e o Agger fazendo bem o miolo de zaga, e o José Henrique provando aquilo que eu dizia. Na ausência do Glenn Johnson e também do Martin Kelly, o Liverpool começou a temporada com o Kelly na direita e com o Glenn Johnson na esquerda, a melhor opção seria o Flanagan na direita e o José Henrique na esquerda. O José Henrique na esquerda vem provando isso, jogando muito bem, hoje deu assistência para o gol do Luis Soares, e na direita o Wisdom vem ali de altos e baixos, e eu continuo achando que o Flanagan é a melhor opção. Pelo lado do time do Newcastle, a dupla francesa, o Ben Arfa dando assistência e o Caballé marcando o primeiro gol, hoje numa atuação abaixo do que se espera. Apesar ali da jogada do gol ter sido dos dois, os dois jogaram muito abaixo do que podem. O Jonas Gutierrez tendo a atuação natural dele, e a dupla de ataque senegalesa, Elias, vou te contar um negócio, viu? O Dembaba e o Pape Cissé fizeram das piores partidas que eu já vi dos dois com a camisa do Newcastle. Os dois que vêm jogando muito bem. O Dembaba é o vice-artilheiro do campeonato com 7 gols, ao lado do Luizito Soares. O artilheiro é o Robin Van Persie com 8. Só que os dois hoje, vou te falar, apesar do bom momento que vivem, jogaram muito abaixo do que podem. E o resultado que mostra aí as duas equipes em posições ruins, né? O Newcastle na 10ª posição, o Liverpool na 12ª, mas assim como o Arsenal, são times para conseguir mais do que vem conseguindo. O Newcastle joga mais futebol do que jogou hoje, a gente sabe, tem condições de brigar pela vaga na Liga Europa, e a equipe do Liverpool também acredito, porque apesar desse começo não muito bom de campeonato inglês, só o 12º, tem a situação que eu citei. O time vem fazendo bons jogos, principalmente os jogos grandes, tem um bom time e vem sendo muito prejudicado pela arbitragem nesse começo de campeonato inglês, mas o Liverpool tem um bom time que vai ganhando força. O Luizito Soares faz um belíssimo campeonato, o Suso e o Sterling, excelentes revelações. O time vem rendendo muito bem no meio de campo, esse meio campo com o Joey Allen e com o Steven Gerrard, a dupla vem se saindo muito bem, e falta só o Nuri Sahin se encontrar um pouquinho mais, mas apesar do Nuri Sahin não vir se encontrando, sempre tem entrado bem nos jogos o John Joe Shelvey, ou seja, tem boas opções do Liverpool e também tem outros bons nomes no banco de reservas. Então o Liverpool aparece nesta temporada, apesar desse começo não muito bom nas 10 primeiras rodadas, com mais força do que nas últimas temporadas. Acredito que a equipe dos Reds pode sim brigar por vagas em competições europeias. É isso aí, Mr. Gabriel Pazinin. Outro jogo importante da rodada, a equipe do Chelsea ficou em 1-1 com o Swansea, e um lance improvável aconteceu, Gabriel Pazinin. O Moses jogou de titular, e melhor, além de ter jogado como titular, o que muitos duvidavam, principalmente eu e você, foi lá e marcou o gol, rapaz. O Moses foi lá num belo passe do Cahill, fez o gol do Chelsea. Pablo Hernandes marcou para a equipe do Swansea, que teve como principal destaque na equipe branca, além do goleiro Tremel, né, que dessa vez entrou no lugar do Worm, que está machucado, o Ki Sang-yong, jogador sul-coreano, volante, ele que joga um pouquinho mais recuado nessa equipe do Swansea, fez uma partidaça, rapaz. Foi o grande cinturão, o grande xerife da equipe do Swansea, segurou o Oscar, segurou o Romeu, o Fernando Torres, todo mundo. Uma partidaça do nosso amigo sul-coreano Ki Sang-yong. Pois é, Elias, o Ki Sang-yong teve uma belíssima atuação mesmo, jogou muita bola, e todo esse meio de campo do Swansea se saiu muito bem, né? O Ki Sang-yong jogou muito bem, o Jonathan de Guzman com uma belíssima atuação, ele que trabalhou com o Laudrup, técnico da equipe lá no Mallorca, também o Routledge com uma atuação muito segura, e o Brighton, né, que não é lá um grande jogador, é o jogador que destoa aí
nesse meio campo da equipe do Swansea. A gente inclusive prefere ali o Graham compondo o setor, o Graham ficou no banco de reservas, mas teve uma atuação muito boa o Brighton, viu? Surpreendente por sinal. E a dupla de ataque da equipe do Swansea, né? Porque o Swansea joga ali num 4-3-2-1, mas nas variações acaba ficando com a bola num 4-4-2. O Pablo Hernandes e o Mitchell tendo boas atuações, essa dupla espanhola que começa bem a Premier League pela equipe do Swansea. O empate foi um resultado, Elias, na minha visão, justo, porque o Swansea fez um jogo equilibrado contra o Chelsea, impôs dificuldades à equipe, marcou forte no meio de campo e também criou lá a sua chance. O Swansea fez o Peter Cech trabalhar e mereceu esse empate que foi sensacional. O Swansea City conseguiu um empate faltando só 2 minutos para o jogo acabar, aos 43, com um gol de um da dupla espanhola, no caso, o Pablo Hernandes. Um empate merecido, Elias, mas também ali que a gente sabe o Chelsea não teve ali a sua melhor atuação e também pagou por jogar ali com o time bem misto, né? Para se ter noção, o Davi Luiz poupada, a dupla de zaga foi formada pelo Ivanovic, que vem sendo lateral direito, com o Gary Kerr, o John Terry ainda suspenso, o Ashley Cole natural na lateral esquerda, só com a Aspilicueta, que ainda não se encontrou no time do Chelsea na lateral direita e mais uma vez fazendo uma partida abaixo da média. No meio de campo o Ramires poupado e o Romeu entrando como titular. O Ramires só foi entrar no segundo tempo. O Obi Mikel, aí sim, um jogador titular, só que aí aquela linha de 3 armadores de forma diferente, né? O Oscar e o Hazard jogando, o Mata poupado, Mata que atuou no meio de semana de forma integral, inclusive na prorrogação contra o Manchester United pela Copa da Liga Inglesa, e aí acabou que o Roberto Di Matteo preferiu o Moses, porque o Moses já vem com ritmo, vem jogando pela equipe do Chelsea, e aí muita gente fica sem entender porque que o Marin, que é um excelente nome, que foi uma das boas contratações do Chelsea na janela de transferências, não jogou nessa partida. Marin não jogou porque não vem com ritmo de jogo ainda. O Marin precisa de um pouco mais de treinamento e precisa também de ir entrando no segundo tempo dos jogos. Não foi o caso nessa partida, porque era um jogo complicado contra o Swansea, fora de casa. O Moses vem no melhor momento, principalmente físico e também de ritmo de jogo. E aí o Marin não entrou nem no segundo tempo, porque, como disse, o jogo estava bem complicado e bem equilibrado. O Roberto Di Matteo preferiu não arriscar. E mesmo assim acabou não adiantando muita coisa, porque o Swansea conseguiu um empate. Um empate que, repito, foi justo, mas que tem essa situação também. O Chelsea não fez uma grande partida, destoou em relação aos últimos jogos e também entrou com um time misto em campo. O Chelsea, que perdeu a liderança, está um ponto atrás agora da equipe do Manchester United, mas que continua brigando pelo título naquele panorama que é exatamente o que a gente esperava antes do começo da temporada. Eles, Manchester United, Chelsea e Manchester City, os 3 melhores times da Inglaterra, os 3 melhores elencos brigando pelo título do campeonato inglês, como vem acontecendo. O Swansea City surpreendendo a gente, mas principalmente pelas contratações em cima da hora, né? Perdeu jogadores importantes como o Sigurdsson e o Joe Allen. A gente esperava que o time fosse cair muito de produção, mas trouxe bons jogadores em cima da hora, Ki-Sung Yueng e Jonathan De Guzman. Por conta disso, o time manteve sua força no meio de campo, é o 11º colocado e faz um campeonato inglês bom, uma campanha mediana, que é o que a gente espera da equipe do Swansea. E quem pagou o mico nessa rodada foi a equipe do Tottenham, Gabriel Pazini, que perdeu lá em Londres, no White Hart Lane, para o Wigan. Olha só o Wigan já aprontando. O Wigan. O Wigan. Com gol do Ben Watson, o famoso cabelinho de fogo, derrota no Fulham, do Tottenham, aliás, em pleno West Ham. É que é tanto presunto, né? Fulham, West Ham, Fulham, Tottenham, que é um apresuntado geral ali na cidade de Londres, que a gente acaba confundindo. Quem foi o presunto da rodada foi o Tottenham, porque foi no defuntão, logo no dia de finados, né? Piadinha tosca. Maravilha, Elias. A equipe do Tottenham sendo derrotada pelo Wigan por 1-0 num jogo que nem de longe mostra o que foi a partida, né, Elias? O Tottenham fez um verdadeiro bombardeio para cima do Wigan, finalizou mais, obrigou o glorioso Ali Al-Arbsi a trabalhar o jogo inteiro, criou situações, teve oportunidades, dominou o jogo, dominou a posse de bola, controlou o jogo, só que não conseguiu a vitória, porque é aquela velha história, quem não faz toma. O Wigan muito mais eficiente do que a equipe do Tottenham, com uma das poucas chances que teve foi lá com o Watson e conseguiu marcar o gol da vitória da equipe por 1-0 fora de casa, um resultado sensacional
da equipe do Wigan e péssima para a equipe do Tottenham, né? O time do Tottenham que continua ali com alguns problemas, né, Elias? No meio de campo eu continuo achando que o Andrés Vilas-Boas está sendo equivocado ao colocar o Huddlestone ao lado do Sandro. O Sigurdsson no meio de campo ao lado do Sandro dá uma melhor qualidade ao meio e também uma melhor qualidade na saída de bola. Eu continuo achando que o Adebayor, que entrou no jogo nessa partida, pode ser mais utilizado pelo Tottenham. O Jermaine Defoe faz um belo começo de temporada, vem jogando muita bola, só que o Adebayor é muito bom jogador para quase não ser utilizado pelo Andrés Vilas-Boas. O togolês pode ser mais utilizado na equipe do Tottenham, sim, pode inclusive ser titular em algumas partidas. No mais, o Tottenham, como disse, entrou tirando essas duas situações com o melhor que tem à disposição, principalmente com aquele trio ofensivo no meio campo que é sensacional, com o Bale, com o Dempsey e com o Leno, os três mais uma vez jogando muita bola. Só que a situação que eu afirmei, Tottenham dominou o jogo, criou mais chances, criou as melhores chances, só que não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Wigan, principalmente o Al-Absi, que mais uma vez fez uma belíssima partida, é um dos melhores goleiros da Premier League, Elias, vem fazendo bons jogos e boas temporadas, já não é de hoje, né? Já faz ali 2 temporadas que o Al-Absi vem muito bem no gol da equipe do Wigan. O Wigan que vem surpreendendo nessa temporada, passa longe de brigar contra o rebaixamento, 13º colocado, mas que, apesar aí da surpresa que eu disse, é uma surpresa para muitos, não sei quanto a você, Elias, mas para mim não é uma surpresa por conta daquilo que eu citei antes da Premier League começar. O Wigan nessa temporada tem um time melhor do que nas últimas. Tem uma defesa mais estruturada, Roberto Martinez valorizado, fazendo um bom trabalho, o Al-Absi, que é um paredão debaixo das traves, e ofensivamente tem mais opções. Tem o McCarthy, tem o Bill Sejur, mais incorporado, entrosado com o time, tem o Sean Maloney, tem o de Santos, só que contratou também o Aruna Koné, excelente jogador, tem o McManaman, tem o Bocelli no banco de reservas, que é muito bom atacante, que veio do Estudiantes da Argentina, e ainda tem a opção do Ryu Miyaichi, que é mais um bom jogador japonês, muito promissor, ou seja, tem mais opções ofensivas, uma defesa mais estruturada e tem um excelente goleiro. O Wigan, para mim, não é surpresa essa campanha mediana que faz o time, como eu tinha afirmado antes do começo da temporada, era time em 2012, 2013, para fazer uma campanha mediana e não brigar contra o rebaixamento, como foi nas últimas temporadas. E o Wigan vai confirmando isso nessas 10 primeiras rodadas. Quanto ao Tottenham, apesar da derrota, o time continua na 5ª posição, zona de classificação UEFA Europa League, e o Tottenham vai ficar nessa mesmo para mim até o final da temporada, Elias. Vai ficar ali brigando pela vaga na Liga Europa e também na UEFA Champions League, que é a realidade do time muito bom que tem a equipe que tem o Tottenham. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini, continuando nesse super campeonato inglês, quem venceu e venceu bem, rapaz, foi a equipe do Stoke City. Aliás, a equipe do Norwich. Norwich derrotou o Stoke City pelo placar de 1-0 com o gol do Johnson. Johnson, que é zagueiro, né? Foi fazer uma super aventura ali e acabou marcando seu golzinho. Detalhe que o jogador Wilkinson teve uma boa partida, assim como o Charlie Adam, pelo lado do Stoke, mas de nada adiantou. Lembrando que o Stoke já tem uma sequência de 4 jogos sem vencer, são 2 derrotas e 2 empates, e já liga o sinal amarelo, né? Sinal de alerta para a equipe do interior da West Midlands. Mas o empate nem conta, né, Elias? Porque empate por Stoke é vitória, né? A gente sabe dessa situação. É o rei do empate do campeonato inglês. É impressionante. Stoke, 10 rodadas, 6 empates e é daí pra frente, né? O Stoke em todas as temporadas é o time que mais empata no campeonato inglês e a gente sabe, empate por Stoke é vitória. A equipe do Stoke City sendo derrotada fora de casa pelo Norwich, que, como você disse, mereceu o resultado. Além do Johnson, teve uma boa atuação do Pilkington, principalmente do Snodgrass, que deu assistência para o gol marcado pelo Johnson e que foi o principal articulador de jogadas da equipe do Norwich. O Graham Holt também foi bem lá na frente, lembrando que o Norwich não contou com um de seus principais jogadores, o Surman, que desfalcou a equipe nessa rodada, que ao lado do Snodgrass é o principal jogador da equipe dos Canaries. Uma vitória merecida do Norwich, que coloca o time na 14ª posição, time há 3 rodadas invicto com 2 vitórias e um empate, se recupera daquele péssimo começo de campeonato inglês. Vale lembrar, o Norwich não conquistou vitórias nas 7 primeiras rodadas, se recupera
vem aí nas últimas 3, como disse, com 2 vitórias, 1 empate, 3 jogos de invencibilidade, se recupera e faz agora a campanha mediana que a gente esperava desse time interessante que tem o Norwich, com bons jogadores como o Surman, como o Snodgrass, o Holt e também o Morrison, Elias. Maravilha, Gabriel Pazini. Vamos para o próximo jogo da rodada, não menos importante, que foi a vitória do Aston Villa, mas o Aston Villa se recuperando no campeonato, agora saiu finalmente da zona de rebaixamento, jogou a equipe do Reading, né, que falaremos mais tarde. O Agbon Lahore marcando o gol aos 12 minutos do segundo tempo, jogando lá no Stand of Flight, na cidade de Sunderland. E o detalhe, né, Gabriel Pazini, esse aí, após várias rodadas, o Steven Fletcher não marcou gol nesses jogos. Aliás, na rodada passada ele não marcou gol, nessa também não marcou gol. Já são 2 jogos sem marcar do principal atacante do Sunderland. Raro, hein? Raro, né, Elias? E o interessante também é que a queda de produção do Sunderland, né? Não só o Steven Fletcher, mas o time como um todo, né? O Sunderland começou o campeonato inglês com tudo, brigando lá em cima, aparecendo bem na tabela do campeonato inglês. Agora cai de produção, e cai de produção assustadoramente, né? A equipe do Sunderland já vem aí com 4 jogos sem vitória no campeonato inglês, 5 jogos contando todas as competições, e o time deixou de funcionar, né? O Martin O'Neill, excelente técnico, arma muito bem o time do Sunderland, mas é impressionante a queda de produção, né? O Adam Johnson caiu assustadoramente jogando pelo flanco esquerdo do time, o Sebastian Larsson também, o Kovac e o Cattermole vinham até fazendo partidas boas nos últimos jogos, mas nesse jogo contra o Aston Villa, abaixo da crítica. O Sessegnon não lembra o jogador da temporada passada, e o Steven Fletcher, que começou com tudo, né, Elias, o campeonato inglês, marcando gol atrás de gol, marcou 5 gols nas primeiras rodadas do campeonato, agora já amargando aí um jejum, como você disse, e mais uma vez não conseguindo render nessa partida contra o Aston Villa, mas principalmente ele não rendeu porque a bola chegou pouco nele. O meio de campo do Sunderland, como disse, não fez uma grande partida. O Sunderland que foi dominado pelo Aston Villa, que criou melhores situações, bombardeou a meta defendida pelo Mignolet e mereceu essa vitória por 1-0 com o gol do Agbon Lahore, que honestamente poderia ter sido bem mais, viu, Elias? E o detalhe, enquanto o Sunderland foi ali com seu time completinho, com direito a McLean e Sarra no banco de reservas, o Aston Villa foi sem o Dani, zagueiro principal do time, sem o Enzogbe, que é um excelente meio-campista, e sem o Karim El-Ahmad, suspenso, que é um jogador importante na equipe do Aston Villa. Ou seja, mesmo com tantos desfalques assim, o Aston Villa conseguiu uma vitória importante fora de casa, num jogo difícil, contra o Sunderland, que vive um momento ruim no campeonato inglês. Vitória merecida do Aston Villa, e os dois times, ao contrário do que a gente esperava o Sunderland ali dos 10 primeiros colocados para cima, quem sabe brigando por Liga Europa, e o Aston Villa fazendo uma campanha mediana tranquila, aparecem ali batendo na porta da zona de rebaixamento, com 9 pontos os dois times. No entanto, tem-se ali uma diferença de 4 pontos em relação ao Reading, que é o primeiro time na zona da degola. Maravilha, Mr. Pazini. Em um outro jogão nessa rodada, a equipe do Fulham ficou em 2-2 contra o Everton. Everton, outra equipe que começou muito bem o campeonato, né, Pazini, mas agora deu uma estacionada. Com esse empate, já são 4 empates consecutivos para a equipe azul de Liverpool. E o destaque da partida vai para o Fellaini, que anotou um double. Detalhe, o Everton vencia até os 45 da etapa final, quando o Berbatov achou uma bola ali, um buraquinho na defesa do Everton, e o Steven Sidwell foi lá e empatou para os donos da casa, o presunto completo de Londres. Maravilha, Elias. O grande destaque do jogo, mais uma vez, Fellaini pelo lado do Everton, mais 2 gols na conta dele. Fellaini já chega a 5 gols no campeonato inglês, jogando bola demais. O Marouane Fellaini, mais um jogador dessa excelente geração que o futebol belga tem, que a gente já citou inúmeras vezes aqui no Planeta Futebol. Além do Fellaini, Jelavic se saiu bem. O Miralas, companheiro de seleção belga do Fellaini, fez mais uma vez uma boa partida. E ali o meio de campo do Everton no geral, também mais uma vez jogando bem. O Steven Pienaar também com uma boa atuação, além do Osman e também do Phil Neville, que mais uma vez se saíram bem. Nesse meio campo do Everton, é impressionante o tanto de bola que vem jogando esse quinteto ofensivo com o Jelavic
lá, esse quinteto no meio de campo com o Jelavic lá na frente, Elias. E honestamente o Everton empatou esse jogo, mas não foi por falta de tentar, viu? O Everton dominou a partida inteira, criou muitas situações, teve mais posse de bola, agrediu o gol do Fulham defendido pelo Schwarze, encurralou o Fulham inúmeras vezes no seu campo defensivo, mesmo atuando no Craven Cottage, e dominou a partida. O empate é um resultado completamente injusto, porque o Everton foi muito superior o jogo inteiro. Só que tem a situação, o Fulham, apesar de uma partida ruim, sendo dominado pelo Everton, que apesar também disso, tem um time, apesar da partida ruim do Fulham e muito boa do Everton, o Everton tem mais time do que o Fulham também, só que apesar disso tudo, o Fulham foi mais eficiente do que o Everton, e por conta disso conseguiu esse empate que, como você disse, ele saiu no minuto final ali, uma bola que ninguém esperava do Berbatov, que encontrou o Seedorf e que conseguiu esse gol importantíssimo para conquistar esse empate para a equipe do Fulham. Fulham que teve o Kakalinic abaixo do que pode, Berbatov apesar do belo passe também, Brian Ruiz irreconhecível, e o Damian Duff, eu honestamente tenho dúvidas de se ele entrou em campo, viu, Elias? Eu acho que o Damian Duff não jogou essa partida não. Mas o empate, como disse, apesar disso tudo, um resultado injusto, mas que também não deixa de ser merecido, porque o Fulham foi mais eficiente. A gente sabe o velho ditado, não existe justiça no futebol. Apesar de mais um empate do Everton, o quarto seguido, o time com dificuldade para conseguir resultados, a bola não tem entrado, o Everton continua na zona pré-Champions League, quarto lugar, e é algo que a gente acredita que o time luta. O Everton está ali no meio dos excelentes times que tem a Premier League, que vão brigar ali, o Tottenham, o Everton, acredito que o Arsenal também, pela vaga na Liga Europa e pela vaga na UEFA Champions League, e o Fulham continua ali com 15 pontos, sonhando, né, tá 2 pontos só atrás do Everton, mas o Fulham tem time ali para brigar por vaga na Liga Europa. Eu não vejo o Fulham conseguindo brigar pela vaga na UEFA Champions League não, porque tem um time abaixo do Everton e um time abaixo do Tottenham, mas para a Liga Europa dá para o Fulham conseguir brigar e dá para conseguir sonhar com a vaga. Para a Champions League eu acho que é pouco, porque apesar ali de ter bons jogadores, principalmente do meio para frente, Kakalinic, Brian Ruiz, Berbatov, Hugo Rodallega, Seedorf, é um time que ainda precisa de alguns reforços em algumas posições, principalmente defensivamente. Ofensivamente o time tá bom, tem o Damian Duff também, que é outro bom nome, só que precisa de mais reforços para conseguir uma vaga na Champions League. Mas para a Liga Europa, eu acredito que a equipe do Craven Cottage tem totais condições de sonhar. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Tivemos um outro jogo muito bom, que foi entre o West Ham e Manchester City. Apesar do resultado 0-0, pode enganar muito esse resultado. Apesar do 0-0, o jogo foi muito bom. Tanto o West Ham contra o Manchester City procuraram o gol o tempo inteiro, só que aí surgiram as estrelas, né? Joe Hart e o Jääskeläinen, que fizeram ótimas defesas, e por isso o cortejo ficou igual, Pazinho. Pois é, Elias, foi exatamente isso que você citou. O jogo foi muito bom mesmo, as duas equipes criaram muitas situações, a partida foi excelente, e só que o Joe Hart e o Jääskeläinen fizeram partidaços e evitaram ali que as duas metas fossem vazadas, né? Contudo, um jogo muito bom. A equipe do West Ham merece aplausos, o Benayoun com uma atuação muito boa, o Nolan nem se fala, o Noble também, e o Andy Carroll lá na frente com uma atuação interessante também. O West Ham, mesmo com um time muito limitado, comparando-se com o time do Manchester City, conseguiu uma atuação de destaque. Detalhe para o Manchester City, Elias, que mesmo com os inúmeros desfalques, apresentou mais uma vez aquilo que eu já citei, né? É um time que na Premier League cresce muito. Na Champions League o time do Manchester City é irreconhecível, é impressionante tanto que cai de produção, mas na Premier League o time sempre vem ali com atuações muito boas. Apesar do empate, o time, como disse, fez um jogo muito bom, até merecia a vitória. Aliás, qualquer um dos times que conseguisse a vitória seria justo, porque jogaram bola para isso. Principalmente o Manchester City merecia mais, porque dominou um pouco mais o jogo do que a equipe do West Ham e criou mais chances também. Mas o West Ham também mereceria a vitória, caso assim fosse o resultado. Mas o empate é um resultado mais justo também. Contudo, não 0-0, né, Elias? O jogo merecia gols, porque foi uma partida muito agradável de se ver. E o destaque para o Manchester City, porque mesmo com inúmeros desfalques, o time, olha a lista aí, hein, Elias? Manchester City sem Davi Silva, Jack Rodwell e Javi Garcia no meio de campo. Javi Garcia que entrou só no finalzinho do jogo.
recém-recuperado de lesão, sem o Zabaleta, ainda contundido, sem o Maicon, também contundido, e sem o Michael Richards, ou seja, sem as 3 opções que tem na lateral direita. Tanto é que o Kolo Touré teve que entrar na posição, sem o Kolarov contundido, o reserva do Clichy na lateral esquerda, e sem o Lescott também, opção na zaga. Ou seja, com inúmeros desfalques em todas as posições o time do Manchester City, e mesmo assim conseguindo fazer um bom jogo. Lembrando que o time teve ali uma mudança tática. O time entrou com o Balotelli e entrou com o Tevez, mais responsável pela armação de jogadas, de Dzeko lá na frente, o Balotelli aberto pela esquerda e o Nasri aberto pela direita, com o Agüero no banco de reservas. Agüero que não tinha as melhores condições físicas para essa partida, que foi muito boa. O West Ham na 8ª posição, 15 pontos, faz um campeonato surpreendente. Eu imaginava o West Ham com uma campanha mediana. O time está entre os 8 primeiros colocados e só a 2 pontos da zona de classificação à Champions League, mas não acredito que dure muito. Contudo, acredito numa campanha mediana do time do West Ham, e o Manchester City na posição que a gente esperava, brigando pelo título, a 2 pontos do líder Manchester United, 1 ponto só do Chelsea, que é o segundo colocado. O Manchester United, que é o terceiro, tá ali brigando na ponta, como era o esperado pela gente, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazini. Agora, para fechar de vez a rodada do campeonato inglês, Queen's Park Rangers e Reading ficaram no 1-1, com gol do zagueiro Kaspar Gorks marcando seu gol, sua estreia, né, de gols no campeonato inglês. E para variar, Gabriel Pazini, Djibril Cissé marcando para o Queen's Park Rangers. Esse cara que sabe fazer gol de tudo quanto é jeito, né, Pazini? É o Fred ali no futebol francês. A bola bate nele, é gol. Impressionante, rapaz. Impressionante mesmo, né, Elias? Agora um detalhe, né, rapaz? O que a gente podia esperar num jogo entre os dois times que não venceram no campeonato inglês, né? Nada mais do que um empate, né? Os times não conseguindo a vitória. É impressionante. 10 rodadas passando aí pro Queen's Park Rangers, 9 rodadas passando pro Reading. Os dois times não conseguiram vencer ainda na Premier League. São os únicos 2 times que não conseguiram feito. E não é à toa, são 2 dos 3 times que estão na zona de rebaixamento. A partida, apesar disso, não foi ruim. Não era para ser mesmo, que Piar tem um bom time, só que não vai conseguindo resultados, né? Aquilo que a gente já citou inúmeras vezes, mas que vai começando a ficar preocupante, né? Porque apesar do bom time, bons jogadores, o Mark Hughes usando ali uma escalação mais próxima do que é o ideal, o Fábio brasileiro, que é o titular na lateral esquerda, contundido, mas entrou o Traoré, que é um bom lateral. A dupla de zaga com o Ryan Nelson, o Anton Ferdinand, o Júlio César no gol, o Bozingo compondo a linha de 4 na lateral direita, e aí o meio de campo bem próximo daquele meio de campo que é o ideal, né? Na ausência do Ji-sung Park contundido, o time com o Tarabit, Graneiro, Diakité na vaga do Ji-sung Park, com o Mac ali e com o Hoylet, compondo ali mais ou menos o meio de campo, mas formando mais mesmo uma dupla de ataque com o Djibril Cissé, ou seja, com as tirando ali as lesões, entrariam aí nesse time o Ji-sung Park e o Fábio, é o time ideal do Queen's Park Rangers na defesa e no meio campo. Só o ataque ali que deixou a desejar, porque eu colocaria na vaga do Hoylet o Bob Zamora, que inclusive entrou no segundo tempo e entrou bem. 1-1, não foi um resultado justo, o jogo foi muito bom, muito disputado, mas o Queen's Park Rangers merecia a vitória, criou as melhores oportunidades, teve mais posse de bola e também criou mais chance do que a equipe do Reading, que não fez uma boa partida, mas que é impressionante, né, Elias? O time não vence, mas também é impressionante como é que o time do Reading consegue segurar um tanto de equipes ali no empate, né? O time do Reading é o segundo time que mais empatou no campeonato, 5 empates, e nas últimas 5 partidas empatou 4, né? Impressionante também como é que o Reading paga caro para perder, e é impressionante como é que o McDermott tem coragem de colocar o seu principal jogador, que é o Pavel Pogrebniak, no banco de reservas, né? Mais uma vez ele fez falta lá no ataque para a equipe do Reading, contudo o time conseguiu mais uma vez um empate fora de casa. O Reading está na posição que a gente esperava, zona de rebaixamento, é um dos favoritos, o grande favorito dessa temporada da Premier League para voltar para a Championship. Já o QPR decepciona, é um time bom, como a gente citou aí, como a gente vem citando em todas as rodadas, que a gente esperava brigando ali até por vaga na Liga Europa, ou então pelo menos fazendo uma campanha entre os 8, 9 primeiros colocados. O Queen's Park Rangers não venceu em 10 jogos, está na zona de rebaixamento e preocupa, porque o time, apesar ali de não vir jogando mal nos últimos jogos,
não vem conseguindo resultados, vem perdendo a maior parte das partidas, não venceu e está na zona da degola. Preocupa, mas o time é bom e eu continuo acreditando que o QPR tem condições de se recuperar nesse campeonato, mas ressalto o que disse na semana passada, acho que para brigar por vaga em competições europeias, esquece, porque o time já ficou bem atrás dos outros, e os times que vão brigar ali, Arsenal, Everton, Fulham, Tottenham, são mais times também do que a equipe do QPR, Elias. Sim, senhor Mr. Gabriel Pazinho, para encerrar essa rodada da Premier League, amanhã temos um jogo que é entre o West Bromwich Albion e a equipe do Southampton, duas equipes que têm realidades diferentes no campeonato. O West Bromwich almeja voltar para o G4, né, caso vença, fica ali pertinho, volta para o G4, fica na quarta colocação, e o Southampton, que está lutando ali na zona do rebaixamento, tem apenas 4 pontos em 9 rodadas, se vencer irá a 7, sairá da zona do rebaixamento, aliás não sairá porque o Aston Villa em 17º tem 9, e o Southampton é aquela típica equipe que tem um time muito bom, um time entrosado, ótimos jogadores, mas que sofre muito com as lesões e com o azar, né? É um time que joga muito bem suas partidas, mas não consegue converter em gols as chances, né? E também conta com jogadores lesionados, principalmente o Lee Tadanari, né? Lee Tadanari, que finalmente jogará na Premier League. Ele que teve uma lesão muito séria no fim da temporada passada, quando a equipe ainda estava na segunda divisão, e agora pode contar com o reforço, né, do atacante ali japonês, pode fazer uma dupla do barulho ali com o Lambert e também com o Phillips, né, Pazinho? Vamos ver o que dá. Sem contar com o West Bromwich, que, digamos assim, é o rei de jogar em casa, né? Um time que dificilmente perde em casa. Tem o Odewing, o Macaulay, que está numa fase espetacular. Quem diria que o Gareth Macaulay, jogador da Irlanda do Norte, poderia ser tão importante para a equipe do West Bromwich, né? Nós sabemos da super habilidade dele, mas eu não sei o que aconteceu com o Macaulay, rapaz. Pois é. Mas eu não sei o que está acontecendo com ele, que a fase dele é espetacular, rapaz. Ele até marcou gol aí na Premier League. Que zagueiraço que está sendo o Macaulay essa temporada, né, Pazinho? Sem contar com o Shane Long, jogador irlandês, está numa fase espetacular. E o Lukaku, né? Lukaku, que vem emprestado do Chelsea, está jogando muita bola. E o Fortuné, exagerei, Fortuné não está jogando nada. É um jogo bem interessante mesmo, né, Elias? Além dos dois bons times, né? É uma partida ali em que os dois times buscam o fim de jejum, né? O West Bromwich vem com 2 derrotas consecutivas e o Southampton também, né? Só que o Southampton tem um agravante que não vence há 4 jogos e tem 3 derrotas nas últimas 4 partidas, né? É um jogo bem interessante nesse ponto de vista aí de que os dois times precisam do resultado. O West Bromwich, para conseguir voltar pelo menos à zona de classificação à Liga Europa, se vencer por 1-0 já assume a 5ª posição, que atualmente é do Tottenham. Para conseguir a 4ª posição, aí teria que golear o Southampton, teria que conquistar ali o resultado com 4 gols de vantagem para conseguir passar o Everton no saldo de gols. Contudo, a 5ª posição, que atualmente é do Tottenham, é um panorama bem provável ali para o West Bromwich, que também surpreende, né? A gente esperava o West Bromwich fazendo uma boa campanha, como faz ali entre os 10 primeiros colocados, mas não uma campanha de brigar por vaga em competições europeias, como vem sendo nesse começo de Premier League. Quanto ao Southampton, decepciona, né? O time que é bom no papel, tem alguns bons jogadores, a gente esperava fazendo uma campanha mediana, mas começa brigando contra a degola, é o lanterna da Premier League atualmente, mas vencendo amanhã consegue pelo menos subir para a 18ª posição e ficar só 2 pontos atrás do Aston Villa e do Sunderland e também do Stoke City, que são os primeiros times ali fora da zona de rebaixamento. É um jogo interessantíssimo que não dá para cravar alguma coisa. Os dois times vêm no momento ruim, precisam do resultado. O West Bromwich joga em casa, tem ali o Odewing, tem o Gera, tem o Lukaku num excelente momento, tem também bons jogadores, só que o Southampton também tem bons jogadores e tem ali a volta do Tadanari Lee à Premier League, ele que já jogou no meio de semana contra o Leeds pela Copa da Liga Inglesa. O Lee pode vir a formar a dupla com o Lambert, ou então pode ser Lambert e Mayuka, outro excelente atacante. O Gaston Ramírez pode voltar ao meio-campo da equipe do Southampton amanhã, ainda é dúvida, mas pode voltar. Seria uma volta sensacional para formar aquela dupla excelente com o Leanana. E lá atrás tem o Mai Yoshida fazendo uma dupla muito boa com o José Fontes
e ainda tem a opção do Luke Shaw, ou seja, é um time com boas opções. Southampton, que tem bons jogadores e que amanhã pode fazer frente ao West Bromwich Albion, Elias. É um jogo bem interessante e que, além de todos esses ingredientes aí de jogadores voltando, os dois times querendo aí impor fim ao jejum, bons jogadores e bons times dos dois lados, nesse fechamento de rodada da Premier League, tem mais uma situação interessante para a gente observar amanhã, a situação do Artur Boruc, goleiro polonês da equipe do Saints, do Southampton. Ele está sendo acusado de ter arremessado uma garrafa de plástico na direção da torcida no último jogo, aquela partida na qual o Southampton perdeu por 2-1 para o Tottenham. O Artur Boruc é um goleiraço, né? A gente sabe disso, um dos grandes goleiros do futebol europeu, um dos melhores goleiros da Premier League. No entanto, tem essa situação aí, a gente não sabe se o Adkins, o técnico da equipe do Saints, vai barrar o Boruc ou vai mantê-lo em campo, né? Acredito que seria o ideal mantê-lo, porque é um jogo importante, o Boruc é um goleiraço, e também porque ainda estão investigando se isso ocorreu mesmo ou não, né? Caso tenha ocorrido, o Boruc tem que ser punido, né? Lamentável jogar um objeto contra a própria torcida, independente da situação. No entanto, como ainda não foi, o jogo é muito importante, eu acho que é melhor estudar esse caso, ver o que vai acontecer, e aí sim, caso seja de fato confirmada essa denúncia, que o Boruc seja punido da forma que tem que ser. Mas para o jogo de amanhã, como não tem nada feito ainda, Elias, nem nada comprovado, que não seja, né? Porque o jogo é importantíssimo e o Boruc é um goleiraço. Mas te digo uma coisa, Pazinho, eu não duvido, porque em todos esses anos de Celtic aí nós sabemos como é o temperamento do Boruc, né? Um goleiro explosivo. Esquentadinho. Porra! Literalmente esquentadinho, né? Que vive ali aprontando. Vou passar a classificação aqui rapidinho pro pessoal, Pazinho. Manchester United é o líder com 24 pontos, seguido do Chelsea com 23 ali na colinha. Outra equipe que está na cola é o City, né? O City tem 22 pontos. E lá atrás está o Everton com 17. Rebaixados no momento o Reading com 5, Queen's Park Rangers e Southampton com 4 pontos. Gabriel Pazini, eu sei que a gente ama tanto a Inglaterra, então vamos continuar na Inglaterra agora com a segunda divisão, onde tivemos a 14ª rodada com os seguintes jogos. Só lembrando pessoal antes, que já está na 14ª rodada, porque a segunda divisão tem 24 times, então nós temos aí 46 rodadas, um campeonato muito mais longo do que a primeira divisão inglesa, por isso está tão avançado assim o calendário da segundona. O Brighton Hove Albion empatou com o Leeds em 2-2, Huddersfield Town bateu por 1-0 o Bristol City, né? Bristol City que está numa crise horrível, né? Sabemos muito bem como está. Charlton perdeu em casa para o Middlesbrough 4-1. Nottingham Forest perdeu em casa também para o Millwall 4-1. Olha o Millwall, hein? Não é só os hooligans que estão fortes nessa temporada, né? Watford 2-1 no Leicester City. Hull City 1-0 no Barnsley. Burnley derrotando o Wolverhampton por 1-0. Crystal Palace 2-0 no Blackburn. Derby County 4-1 no Blackpool. Olha o Birmingham, hein, Gabriel Pazini? Perdeu para o Ipswich Town por 1-0. Sheffield Wednesday 2-1 no Peterborough. Voltou para a zona de rebaixamento. Acabou o milagre, Pazini. E o Bolton derrotando por 2-1 o Cardiff City. Peterborough voltou para o seu lugar após 2 vitórias consecutivas. Era bom demais para ser verdade, rapaz. Era bom demais, né, Elias? A equipe do Peterborough